Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Castanhal, Guarani. Futebol do CBN. Castanhal, Guarani. Apresentação: Júlio Nascimento. Fala, turma, são 3h05, horário oficial do Brasil. Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Tarde de Copa do Brasil em sua segunda fase. Estádio Maximino Perpino Filho, o Modelão em Castanhal. Daqui a pouco, às 3h30 da tarde, a bola rola para Castanhal e Guarani. É o Bugre de volta à Copa do Brasil depois de 4 anos em busca da classificação. Atenção, bugrinos, a partir de agora vou rasgar a minha voz trazendo a você a emoção do futebol pelo rádio. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Castanhal, Guarani. Apresentação: Júlio Nascimento. A gente transmite a partir de agora, a bola rola 3h30 para você em Castanhal, no estádio Modelão, um estádio acanhado, capacidade para 5.000 lugares, mas é neste lugar que o Guarani terá a missão de buscar a classificação à terceira fase da Copa do Brasil. Um clube que já garante, só por participar da segunda fase, R$830 mil, e se avançar, mais 950 mil para os cofres do Bugre. Por isso é vencer ou vencer, o verde é a cor da esperança. E a partir de agora a CBN traz para você todas as emoções da Copa do Brasil 2026. Já girando o nosso timaço, trazendo o primeiro destaque da equipe do Guarani, o vestiário visitante, o vestiário verde branco, campeão brasileiro de 1978, na voz de Antônio Lupe. Boa tarde pra você, Antônio. Tudo bem, Júlio? Boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. O Guarani inicia a caminhada na Copa do Brasil 2026, segunda fase, e claro, além da classificação, tá de olho na premiação da CBF. Se passar de fase, o Bugre coloca nos cofres R$950 mil. O Guarani, que se despediu do Campeonato Paulista com um sofrimento, estava com a classificação na mão, empatando com o Palmeiras, mais um gol do capivariano contra o Botafogo, eliminou o Bugre do campeonato estadual, que deixou uma boa impressão. Tanto é que o técnico Matheus Costa mantém praticamente a mesma espinha da equipe titular que vinha sendo colocada em campo no duelo do Campeonato Paulista. Sem Natan Melo no meio-campo, a novidade é a volta de Isaac, e Cauã Jesus permanece no time. Guarani definido: Kaique França, Rafael, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson, William Farias, Cauã Jesus, Isaac, Parede, Luca e Mirandinha. Muitos jogadores no departamento médico foram vetados do jogo: o meia argentino Diego Torres e o volante Natan, além do lateral Rian, com lesões muscular. E enquanto o lateral Cicinho sofreu uma entorse no joelho e Dentinho uma entorse no tornozelo. Esse destaque do Guarani, o verde, a cor da esperança. Vamos, Bugrão, com raça e tradição, a partir de agora buscando a classificação na Copa do Brasil. E do outro lado, um Castanhal que promete ser muito perigoso. Inclusive, tem sido nos últimos anos um dos times sensação do Campeonato Paraense. Me conta mais do Japim, Antônio Lupe. O Japim, o Castanhal, ele que foi eliminado do Paysandu na semifinal do Campeonato Paraense no último final de semana, perdeu por 1-0. Castanhal, que durante a temporada disputou 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. A equipe vem com algumas mudanças em relação ao time que estava entrando em campo pelo campeonato estadual.
Porém, a equipe tem alguns destaques. O artilheiro do Castanhal na temporada é Daniel GTA, tem 2 gols. E ele está confirmado com a camisa 9 ao lado de Jonathan Flecha. A equipe do técnico Guilherme Furtado quer a vitória para conseguir um feito que seria importantíssimo para o Castanhal. Avançar para a terceira fase e, claro, colocar dos cofres a premiação da CBF. Análise de Castanhal e Guarani, a bola rola daqui a pouco às 3h30. Você vai curtir aqui na CBN Campinas todas as emoções desse jogo da Copa do Brasil. É com ele, C de CBN, C de comentarista, C de Carlão de Freitas. Boa tarde pra você, Carlão. Boa tarde, Júlio Nascimento. Boa tarde, ouvinte CBN, especial torcedor do Guarani. Jogo decisivo, o Guarani não pode deixar passar. Enfrenta uma equipe que vem até motivada, né? Tem eliminação aí no Parazão, mas precisa dar uma resposta ao seu torcedor. E o Guarani hoje enfrenta o Castanhal. Me surpreende até positivamente a escalação do Matheus. Eu esperava aí um Guarani um pouco mais precatado, um pouco mais com meio campo preenchido, mas não, ele coloca o Cauã Jesus e o Isaac ali, eles vão fazer a dobradinha. 2 jogadores interessantes, 2 jogadores criativos que podem dar aí um molho interessante para este ataque do Guarani. O Guarani precisa se impor, fazer valer a tradição, fazer valer a melhor qualidade para passar de fase na Copa do Brasil. Times em processo de aquecimento no Modelão, gramado pesado, né? Por conta da chuva, muita gente com capo, inclusive, então esse é o panorama, a bola rolando daqui a pouco para você aqui na CBN e também estaremos de olho em tudo que rola no mundo do futebol, no mundo do esporte, porque hoje é uma quarta-feira agitada. Central da Bola. Um abraço, boa tarde pra você, Fábio Scheibe. Fala, Júlio Nascimento, muito boa tarde, ouvinte CBN. Estarei aqui no Central da Bola com muitas informações. Tem campeonato rolando também nesta tarde de quarta-feira. Série A2, Série A3, Série A4, destaco na Série A2, a vitória parcial do Sertãozinho para cima do Santo André, 1-0. Na Série A3, 2 jogos em andamento com os times da região. Tem Desportivo Brasil, União São João empatando 0-0. O São Bernardo está empatando com União Barbarense 0-0. Tem Série A4 também, o Comercial está ganhando do Colorado Caieiras. E lembrando que hoje à noite tem futebol, tem Brasileirão também, tem jogos de grandes de São Paulo jogando a 4ª rodada do Brasileirão, tem Curitiba e São Paulo, Cruzeiro e Corinthians, e o Palmeiras encara o Fluminense. Lembrando que mais tarde na CBN tem vôlei Renata na estreia do Sul-Americano, viu, Júlio? Boa, Fábio Scheibe, esses os destaques do Central da Bola. Agora são 3h12. Rápido intervalo, daqui a pouco tem as escalações de Castanhal e Guarani. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Trânsito. Informações do trânsito aqui no Futebol Globo CBN com o Mário Quintino. Boa tarde pra você, Mário. Fala, Júlio, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da John Boy Dunlop em Campinas. A movimentação é maior para seguir em direção do Campo Grande, principalmente na altura da Transamazônica, e também tem reflexo no sentido interior da rodovia Anhanguera. Atenção no quilômetro 95. Se você não vai acessar a John Boy, prefira seguir já pela pista expressa, então, da rodovia. Trazendo informações também da Rui Rodrigues, a movimentação é maior à altura do Hospital Ouro Verde, nos 2 sentidos da avenida. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta na programação. Agora são 3h14. Peças pro seu carro, moto ou oficina é na AutoZone. Aqui é zero estresse. AutoZone, peça pra quem entende.
Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Senhoras e senhores, o poder chegou. Segura o coração, que o show começou. Respira fundo, sente a batida. Hoje é emoção na tua vida. Ei, fala meu nome na casinha. A voz da emoção que arrepia. Fala meu nome na casinha. Explode a galera com alegria. Grita meu nome na casinha. Oh, oh. E a arquibancada contagia. Júlio Nascimento, é com você. Chega mais, Júlio Nascimento. Enquanto a bola não rola. Apresentação: Júlio Nascimento. 6 minutos, daqui a pouco tem bola rolando no Estádio Modelão, em Castanhal. Equipes já desceram pro vestiário. Daqui a pouco teremos o início do protocolo. Vale vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Vale R$950 mil aos cofres. Andou o Guarani para a próxima fase. Isso aí entra na conta, Carlão? De repente ali no discurso do vestiário, precisa ganhar, a diretoria tá fazendo pressão. Isso pode funcionar de alguma forma, de maneira negativa no vestiário ou não? Eu acho que a classificação por si só, né? O avanço de fase pro Guarani já é importante. É claro que é um motivador, sem dúvida alguma, né? Não só para a diretoria, não só para os cofres do Guarani, mas para o elenco. Isso deve, na coxia, na resenha dos caras, isso deve acontecer, esse bate-papo. Mas eu acho que o simples fato do Guarani estar disputando a Copa do Brasil, podendo avançar a terceira fase, e com o adversário, venha quem vier, o Lagarto ou o Nova Iguaçu, né? Venha quem vier, adversários aí palpáveis pro Guarani avançar ainda mais na Copa do Brasil. Castanhal teve a 7ª melhor campanha do Parazão, avançou pro mata-mata, assim como no Campeonato Paulista, os 8 melhores colocados avançam, né, pro mata-mata. Ele enfrentou o Paysandu na semifinal depois de ter vencido as quartas de final, e aí acabou sendo eliminado pro Paysandu, mas perdendo por 1-0, olhando até depois, Carlão, os melhores momentos do jogo. Foi um time até que ofereceu certo perigo ao Paysandu, né? Então o Guarani não pode, de maneira nenhuma, subestimar hoje o time do Japim, que promete ser um adversário chato. Ô Júlio, essa semana nós tivemos aí a entrevista com o Kaique França, né? Ele falava muito sobre este jogo traiçoeiro que é a Copa do Brasil, e nós estávamos falando disso, né? Na nossa programação. O Guarani é forte, é o Guarani favorito, mas tem que se impor. Tem que ir para Castanhal para jogar, para encarar, porque do outro lado uma equipe que fez frente ao Paysandu, que passou pelo Capitão Poço, o jogo que a gente acompanhou aqui da redação da CBN, ou seja, não é molezinha não. O Guarani pode fazer com que a partida se torne tranquila, mas antes não, é encarar como uma decisão e não vai ter facilidade. Antônio Lupe, me passe por gentileza a relação de jogadores que hoje desfalcam o Guarani, até porque vem aí a Série C do Campeonato Brasileiro também, então é bom ficar de olho em relação ao departamento médico do clube, Lupe. Departamento médico do clube lotado. O Guarani divulgou agora há pouco, através da assessoria de imprensa, os jogadores que estão no DM, vetados para a partida contra o Castanhal. O meia Diego Torres, argentino, foi vetado. O volante Natan, que aliás saiu lesionado contra o Palmeiras na última rodada do Campeonato Paulista, e o lateral Rian, eles foram vetados por problemas musculares. Cicinho, lateral direito, que aliás deve encerrar no próximo mês a passagem pelo Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ele sofreu uma entorse no joelho. E Dentinho, atacante, uma contusão no tornozelo direito. Diego Torres, Natan Melo, Rian, problemas musculares, Cicinho, entorse no joelho, e Dentinho, uma contusão no tornozelo. No total,
São 5 atletas do Bugre no DM, Júlio. Boa, Antônio Lupe. Pois é, Carlão de Freitas. O Diego Torres, por enquanto, como diz os jovens, tem sido um flop na temporada, né? É verdade, ainda não correspondeu. Chegou recheado aí de expectativa, mas na Série C não foi tão bem. E nesta temporada 2026 ele perdeu a posição. Hoje é um mero coadjuvante deste elenco bugrino. Mas são desfalques, né? O Dentinho é uma peça importante, principalmente no segundo tempo. O Matheus tem usado, ou vinha usando o Dentinho. Natan Melo, um titular, infelizmente se lesionou na partida contra o Palmeiras. Ou seja, jogadores consideráveis, né? Jogadores importantes no esquema do técnico Matheus. Daqui a pouco tem bola rolando para você aqui no Futebol Globo CBN, convidando você também a participar. Fábio Chaves estará no comando das mensagens hoje, então 99186-9070, 99186-9070, você que por volta desse horário, né, na verdade ainda é cedo, mas está acostumado aí com a galera do esporte no Arena CBN. Hoje teremos a transmissão do jogo do Guarani contra o Castanhal e amanhã, às 4 horas da tarde, o Arena CBN volta com a programação normal, para atender vocês, ouvintes, em todo o Brasil. Você acompanhando a nossa transmissão em FM 99.1 pelos aplicativos e através também do youtube.com/CBN Campinas. Estaremos de olho também no Sul-Americano, hein? Hoje, inclusive, tem vôlei Renata e Murano do Chile às 8 horas da noite, com a transmissão de Rafael Ângelo Pio aqui na CBN com a Renata Rondini nos comentários, direto do ginásio do Taquaral, que vai bombar, vai estar aqui, ó, bombando. Vai estar lotado hoje para receber o Sul-Americano pela primeira vez. Inclusive, vale lembrar que os finalistas do Sul-Americano recebem vaga no Mundial 2027. Tem Liga dos Campeões, Campeonato Brasileiro. Hoje é uma quarta-feira que promete, né, Fábio Scheibe? Exatamente, Júlio. Tá rolando o Champions League, a Liga dos Campeões. O Atalanta tá batendo o Borussia Dortmund por 1-0. No primeiro jogo, o Borussia fez 2-0. 34 minutos da primeira etapa, o time italiano tentando chegar às oitavas de final. Essa é a fase de playoffs, né? Repescagem na Champions League. Hoje também às 5 da tarde tem Juventus e Galatasaray, mesmo horário de PSG e Mônaco, e também às 5 no Santiago Bernabéu, depois de toda a polêmica da semana passada com o Vini Júnior, naquele caso lastimável de racismo, tem Real Madrid e Benfica. Hoje também tem Brasileirão, né, Júlio? Jogos mais à noite, mas a gente destaca também o São Paulo enfrentando o Curitiba, o Palmeiras com o Fluminense, o Corinthians jogando contra o Cruzeiro. Tá rolando Série A2, é o segundo gol do Sertãozinho pra cima do Santo André. Série A2 e Série A3 também, jogos em andamento, tudo a 0-0 na Série A3. Na Série A4, o Comercial está batendo o Colorado Careiras por 1-0 e o Nacional está empatando com o Lemense 0-0. Tem mais jogos também, depois a gente traz mais destaques. Boa, Fábio Scheibe, são esses os destaques aqui pra você no Futebol Globo CBN Campinas. Já tem bola rolando pela Copa do Brasil. Guarani em campo buscando a vitória contra o Castanhal para conseguir a vaga à próxima fase da competição. Muito importante hoje levar a sério esse jogo, buscar a classificação até para as contas do Guarani na sequência da temporada. Júlio. Pois não, Antônio Lupe. E a informação que chega é que o Castanhal colocou à disposição do torcedor do Japim e também do torcedor do Bugre, que foi até a cidade de Castanhal, que fica aproximadamente 70 quilômetros da linda capital Belém. Aliás, hein, é linda mesmo. Eu queria confirmar com você, meu caro Júlio Nascimento, o valor do ingresso, preço único, R$30 pro torcedor comparecer no Modelão para acompanhar esse jogo. Pontos de venda já não tem mais, né? Na farmácia, lá na loja Mundo do Futebol e no CT Ninho do Japim. Japim, que é o mascote do Castanhal. Japim é como se fosse uma ave típica da região norte do Brasil, onde está localizado o belíssimo estado do Pará, que tem Belém e, claro, tem também Castanhal. Paragominas, cidade pulsante também lá do estado, entre outras que aceleram a economia do Brasil e também do mundo. É isso aí, né? 74 quilômetros de distância entre as duas cidades, né? Belém e Castanhal. É uma viagem desafiadora aí para quem foi até o estádio Modelão acompanhar o Guarani, mas é claro, você que não conseguiu ir ao estádio, não pôde, fica com a CBN com a emoção, com esse som direto do estádio, né? Você será colocado dentro do estádio Modelão com a emoção do jogo pela Copa do Brasil. E chove neste momento lá na cidade de Castanhal, chuva até forte, e lá em Belém, em Belém do Pará, inclusive o pessoal brinca muito, né? O encontro ele acontece antes ou depois da chuva, e chove praticamente todos os dias. Então a bola vai rolar depois da chuva,
porque neste momento ela cai até de forma intensa lá no estádio Modelão, na cidade de Castanhal. Antônio Lupe, os times estão confirmados e escalados? O Guarani está confirmado, o Castanhal eu também acho que está. Então atenção, bugrinos, chegou a hora de escalar os times. Futebol, vamos ver. Castanhal, Guarani. Sente comigo em todo o campo. A bandeira do verde e branco, o símbolo do torcedor. Guarani. Que está pronto e escalado pelo técnico Matheus Costa para a estreia na Copa do Brasil 2026, com Kaique França, camisa 1 no gol. Na lateral direita com a 3, Rafael. Na zaga 13, Maurício Antônio. E com a camisa de número 4, Jonathan Costa. Na lateral esquerda, com a camisa meia dúzia, Emerson. Meio campo do Bugre tem 15, William Farias. 8 para Cauã Jesus. E com a 10, Isaac. No ataque, 7, Guilherme Parede. 9, Luca. E com a 11, Mirandinha. Repetindo a escalação titular do Bugrão. Kaique França, Rafael, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson. William Farias, Cauã Jesus, Isaac, Parede, Luca e Mirandinha. No banco, à disposição de Matheus Costa, 12, Matheus Klaus, 25, Fred Conte, 2, Ian, 5, Rafael Donato, 16, Renan Castro, 14, Ralf, 18, Fabrício Dias, 17, Guilherme Cachoeira, 20, Herbert e 19, Kevin. Futebol, vamos ver. Pra defender meu clube. Castanhal. E também está pronto e escalado pelo técnico Guilherme Furtado. O Japinho Castanhal vem a campo com um Tom no gol. Na direita, 2, Guizão. Na zaga, 3, Matheus Félix e com a 4, Gustavo Braga. Na esquerda, com a meia dúzia, Hércules. Meio campo do Castanhal é formado pelo 15, Marcos. 20, Ricardinho. 8, Ed Love. E com a 7, Ramon. No ataque, Daniel GTA e 11, Jonathan Flecha. Repetindo a escalação do Japim. Tom, Guizão, Félix, Braga e Hércules. Marcos, Ricardinho, Ed Love, Ramon, Daniel GTA e Jonathan Flecha. No banco, à disposição de Furtado, 12, Afonso, 13, Tamatá, 14, Luther, 15, Oruê, 16, Vinícius Torres, 17, Magnum, 18, Jean Marcos, 19, Arian, 10, Dudu, 21, David Cohen, 22, Belém e o 25 é o Koala. A arbitragem do jogo. Arbitragem no estado da Paraíba. O árbitro é Afro Rocha de Carvalho Filho. Ele que é filho do senhor Afro Rocha de Carvalho. Apita o jogo Afro Rocha de Carvalho Filho. O assistente 1 é Luiz Felipe Gonçalves Correia e o 2, Paulo Ricardo Alves Farias. O comentário do jogo. Com ele, C de CBN, C de comentarista, C de Carlão de Freitas, à vontade, Carlão. Ok, Júlio, nós já falávamos, né, na primeira participação e também durante toda a programação CBN que se trata de um jogo traiçoeiro. O próprio Kaique França disse, concedendo entrevista, dos cuidados que o Guarani precisa tomar. É um Guarani mais encorpado, é um Guarani que fez um campeonato paulista aceitável, frustrante, é bem verdade, pela eliminação, mas eu acho que no cômputo geral a torcida do Guarani aceitou aí o campeonato paulista que o time fez. Então, colocar toda essa confiança, todo esse momento positivo, principalmente após a última partida contra o Palmeiras, colocar em prática para que o Guarani faça um bom jogo. O técnico Matheus Costa manda a campo até uma escalação diferente no meio-campo, né? Nós discutimos aqui a possibilidade dele preencher o meio-campo, encorpar o meio-campo com 2 volantes, mas não, ele coloca só o William Farias como cara da contenção, Cauã Jesus e Isaac ali no setor de criação, talvez o Isaac fazendo um segundo volante e o Cauã Jesus sendo o homem, né, para chegar, para encostar no ataque, para fazer
a transição também. E à frente o ataque que fez também um bom Campeonato Paulista, a velocidade do Guilherme Parede pelos lados, junto com o Mirandinho, o Luca, o cara da definição. Muita seriedade, os jogadores precisam entender a responsabilidade desse jogo. Não significa só a parte financeira, mas significa sim a volta do Guarani em grande estilo à Copa do Brasil. A próxima fase, independente do adversário, o Guarani tem possibilidades ainda mais de avançar, mas claro, tudo isso vai acontecer se passar pelo Castanhal. Então entender o jogo, começar procurando estudar o adversário, mas quando estiver com a bola, personalidade, atacar, fazer valer a tradição, fazer valer a camisa e fazer valer também a melhor qualidade, por que não? Uma vez que o Guarani fez um Campeonato Paulista aceitável e o Castanhal foi semifinalista, mas se traçarmos um paralelo, o Campeonato Paulista ele é mais qualificado. Por isso dá para acreditar sim num bom jogo do Guarani, num jogo de força, num jogo de intensidade, para que o Bugre volte para Campinas classificado à próxima fase da Copa do Brasil. Hino do Brasil em execução no Modelão. Do estado do Pará sendo executado no Modelão. Muito bem, então executado o hino do Brasil, o hino do estado do Pará, equipes em campo se cumprimentando, o protocolo sendo iniciado neste momento. Daqui a pouco teremos o início da partida no estádio Modelão. Expectativa muito grande, o Guarani atuando fora de casa, volta à Copa do Brasil. Depois de 4 temporadas, na última vez em 2022, caiu para o Vila Nova. E a melhor campanha do Guarani, na verdade as melhores campanhas, envolvem oitavas de final, né? 89, 99, 2004, 2006 e 2010. Em algum desses anos, vale lembrar que a Copa do Brasil era menor, né? Não tinha essas fases, primeira fase, segunda, terceira fase. Então a Copa do Brasil era mais fácil de ser alcançada. Mas essas são as melhores campanhas do Guarani. A última vez que o time alcançou as oitavas de final foi em 2010. Então consiga uma boa campanha na competição. E o Castanhal vai para a sua 4ª participação na Copa do Brasil. Em uma delas, Carlão de Freitas, 2001, 8-1 para Ponte Preta contra o Castanhal. Já passou aqui por Campinas, né? No jogo, acho que o Washington foi uma sombra, fez muitos gols. E o Castanhal, então, já esteve ligado aqui ao nosso futebol. Na ocasião, a Ponte levou a melhor e hoje a gente espera que o Guarani também possa fazer bonito lá no Pará. Júlio. Pois não, Lupe. O Guarani vem com o seu uniforme número 2, né? Todo de branco. E o Castanhal com o seu uniforme principal, camisa amarela e preta, com as listras, né? Listras do símbolo, do escudo do Castanhal. Neste momento, os capitães, né? Estão ali tirando ali o campo de jogo, bola, tá tudo pronto para começar lá no Modelão. Daqui a pouco a estreia do Bugre na Copa do Brasil 2026. E só uma informação, o vencedor desse confronto, como já foi destacado por Carlos Eduardo Freitas, enfrenta o vencedor do duelo entre Nova Iguaçu e Lagarto, lá do Sergipe. Só que esse jogo só acontece no dia 4 de março, conhecido também como quarta-feira da semana que vem. Então hoje, o Guarani ou o Castanhal, o time classificado, vai ter que aguardar uma semana para conhecer o adversário da 3ª fase da Copa do Brasil. Nascimento. Lembrando que vai um tempo, né, Lupe, até o começo da Série C do Campeonato Brasileiro. Acho que a Série B começa antes também.
Então o Guarani tem um tempinho aí, depois até pensar na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Tem um tempinho, o Guarani que estreia na Série C contra o Maranhão. A CBF divulgou que a Série C ela deve começar ali na primeira semana de abril. Então, um tempo bem bacana de preparação, claro, com esses jogos da Copa do Brasil. O Guarani estreia na Série C contra o Maranhão fora de casa. Maranhão que inclusive subiu da 4ª divisão para a 3ª. E a estreia no Brinco acontece na 2ª rodada contra o Volta Redonda, o Voltaço. Equipe de arbitragem já tomada para o começo do jogo, a última reunião das equipes, e teremos bola rolando em poucos segundos aqui no Estádio Modelão em Castanhal. Pois não, Fábio Chaib? Um abraço, pessoal, manda mensagem aqui no YouTube, o Emerson Santana, o Luciano Farias, o Luiz Felipe França, tá todo mundo ligado aqui. O Gustavo Magalhães tá pedindo um abraço pro Cearazinho, que tá pedindo espeto lá pra você passar lá comer um espetinho. Boa, depois, nós. Viu, Júlio? Com certeza. Jornada esportiva, muita gente participando aqui, viu, Júlio? Vai começar o jogo, série de bola pertence ao Guarani, que começa atacando a direita das cabines de rádio e televisão. Guarani hoje jogando todo de branco, o time do Castanhal, o aurinegro atacando, consequentemente pro outro lado com seu uniforme tradicional, o Japim, né, que é uma homenagem a uma ave local muito tradicional no Pará, né, o Japim, que tem as cores aí preta e amarelo, que leva aí também no escudo do Castanhal, representando o time da cidade. Bola no centro do gramado, primeiro toque será do Guarani, posicionado o Luca. O Bugre vai dar o primeiro toque na bola, lembrando, vale vaga na terceira fase da competição. A arbitragem está chamando a atenção para alguma coisa ali, vai conversar com os jogadores do Guarani, e ainda não teremos o início da partida. O árbitro está indo em direção ali ao banco de reservas, onde o Matheus Costa está posicionado. Às vezes é a cor da camisa, às vezes, né? Dos jogadores do banco. Exatamente. Tem que pedir para colocar colete também, né? Nessa situação já temos 6 minutos de atraso em relação ao horário marcado pela CBF, tanto é que agora os jogadores do Guarani estão novamente batendo bola, os jogadores do Castanhal também, e segundo o regulamento dessa segunda fase da Copa do Brasil, jogo único. Em caso de empate, a decisão da vaga vai para os pênaltis. Rapaz. A arbitragem conversa ali com um responsável se não me engano é da arbitragem, né, um delegado da partida, mas ainda o jogo não está pronto para começar. Agora sim recebe ali um positivo, mas acho que vai esperar um pouquinho. Acredito que é algo em relação à ambulância, hein, Júlio? Estão conversando ali com o pessoal rapaz da criançada correndo ali na água, com aguaceiro para todo lado, cuidado para não escorregar aí. Mas provavelmente alguma coisa da parte administrativa do estádio, né? Então, inclusive, agora foi o médico do Guarani lá presenciar a conversa também. A galera tá esperando ali o ok da arbitragem pro começo da partida no Estádio Modelão em Castanhal. E aí entra aquela coisa da concentração, né, Carlão? De não deixar esfriar. Né? Atrapalha, né? Atrapalha. O jogador está preparado ali para começar o jogo, o corpo aquecido, e aí tem que começar a se movimentar, né? Batendo bola, conversa, o Matheus já aproveita ali para conversar com alguns atletas. Não sei, parece que tem a ver com o mistério ali, olha lá. Agora tem um membro ali da comissão técnica do Guarani. Abrir o portão ali, ó. Tá levando, pegou uma maleta, né, no banco de reservas, está levando ali até a parte externa do estádio. Enquanto isso, o árbitro vai voltando ao centro do gramado. Parece que teremos agora sim o início da partida no Estádio Modelão. É a Copa do Brasil. Vale vaga na próxima fase da competição. A partir de agora, as emoções do futebol CBN para você. Lembrando que hoje é uma quarta-feira cheia. Tem voleibol às 8 horas da noite. Rafael Ângelo Pio trazendo o recado para você. Vôlei Renata contra a equipe do Murano do Chile. No Sul-Americano de Vôlei, ginásio do Taquaral promete bombar com muitas emoções o voleibol também. Autoriza o árbitro. Toca na bola o Guarani, começa o jogo na Copa do Brasil. Castanhal, Guarani. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone da CBN Campinas. Bola solta pro time do Castanhal pelo campo de defesa, sai jogando do lado direito do campo, tenta ali a jogada com Guizão, ao lado de Matheus Fênix, a bola bateu no jogador do Guarani, se perde em arremesso manual. Gramado muito pesado, hein? Já vai se mostrando muito pesado o gramado no Estádio Modelão por conta da chuva.
Saída de bola do Castanhal. Pelo campo de defesa, domina a bola pela ponta direita, tentou de erguer pelo campo de ataque ali, jogada pelo meio com o Ricardinho. A bola se perde em lateral, arremesso manual marcado, é a favor do Guarani pelo campo de ataque. Na movimentação, Emerson Barbosa entregando a Isaac. Isaac faz o passe pela ponta esquerda. A Mirandinha tentou o toque de calcanhar, foi desarmado. A bola volta para o Guarani, volta para Isaac. Isaac deixou a bola escapar, ela fica viva na metade do campo, volta com Guizão. Recuando para Matheus Félix, afasta, tira o perigo dali. Ele levanta lá para o campo de ataque, onde está Daniel. GTA sobe de cabeça. Ninguém consegue ficar com a bola gramada, prejudicando muito o começo do jogo. Guilherme Parede, ele domina, vem para um 2, chama ali a marcação do primeiro, tenta o toque por dentro, a bola bate na marcação dos jogadores do Castanhal e se perde em lateral. Arremesso está marcado a favor do time do Guarani pelo campo de ataque. Vem na movimentação, na ofensiva. 1 minuto e 20 ao primeiro tempo para você na Copa do Brasil. Castanhal e o Guarani estão jogando 0-0 por enquanto. Lateral marcado para o Guarani. Emerson Barbosa, ele vem na movimentação, entrega a bola para William Farias, o capitão do Bugre, domina, já entrega pela ponta direita para Rafael Rodrigues, levanta a cabeça, tem aberto o Mirandinha pela ponta direita para ele, toque, Mirandinha domina, recolhe, ele volta por dentro para Cauã Jesus. Cauã Jesus dominou, recolheu, escapou na marcação, escorregou, perdeu. A bola volta para Marcos Paulo ligando pela ponta esquerda, vem no comando, jogada na velocidade, bola solta para Hércules, tentou o levantamento da grande área, por baixo, vem para fazer o corte, a defesa do Guarani. Na sequência aí o Rafael Rodrigues chegou, entregou a bola para Mirandinha, mas o jogo está parado, a falta está marcada, Antônio Lupi. E a falta foi cometida pelo Hércules, lateral esquerdo da equipe do Castanhal, na tentativa ali de ficar com a sobra, acabou atingindo o jogador do Guarani, bem pertinho do banco de reservas, onde trabalha o técnico Matheus Costa. Comecinho de jogo, 0-0 lá em Castanhal. Bola solta pelo campo de defesa do Guarani, vai sair jogando lá atrás, o Bugre. Estamos com 2 minutos e 20. Esse é o primeiro tempo do jogo na Copa do Brasil. Você ligado na CBN, ao Futebol Globo, CBN pra você. A bola volta pro time do Guarani pelo campo de ataque, bola solta para Emerson Barbosa. Emerson Barbosa escapa, domina, contra a marcação do primeiro. Ele volta a bola com o Maurício Antônio, entregou para Guilherme Parede. O jogo tá parado, falta marcada pra cima do camisa 7, Lupe. Guilherme Parede fez o domínio e de repente foi atingido ali no tornozelo, tanto é que a porrada foi forte. O Parede desabou no gramado, segue caído, o árbitro vai lá, pergunta se tá tudo bem e o Parede responde: tá tudo bem sim, professor. Falta pro Guarani, o próprio Parede tá na bola e o 8 do Guarani, que é o Cauã Jesus. São 3 minutos do primeiro tempo. Guarani e Castanhal estão jogando pela Copa do Brasil. Você curtindo a transmissão no Futebol Globo CBN, aqui sem delay na transmissão. É falta marcada, vem pro levantamento da grande área, autorizado. Cauã Jesus ameaçou, antechou pra batida. Isaac levantou, toque de cabeça, a bola vai pra fora. Subindo o ataque do Guarani com o Maurício Antônio, a grande chance dessa vez. A bola foi pra fora, é tiro de meta, Lupe. E o Maurício Antônio lamenta muito a oportunidade que desperdiçou, porque ele estava livre, leve e solto dentro da grande área, só que a bola passou por ele. Tiro de meta cobrado pelo goleiro Tom, goleiro do Castanhal. Tom entrega a bola com o Matheus Félix, despacha a bola para Daniel. GTA não consegue fazer o domínio de bola, ela volta para William Farias, chapéu no zagueiro, dominou, entregou para Isaac, deixou para Guilherme Parede, o corta a luz, solta a bola para Luca, não consegue o domínio, afasta a marcação, tira Matheus Félix, ele entrega a bola com Guizão para Matheus Félix, colocou na fogueira, fogo amigo, consegue arrumar o camisa 8, Edward, foi um pro solo, pediu a falta, a arbitragem para seguir, a bola volta para Luca, falta nele. Falta pra cima do camisa 9, o jogador do Castanhal ficou pistola, hein, Antônio Lupe? Eu digo que ele ficou full pistola, porque ele queria a falta na origem do lance. Só que o árbitro foi bem, deixou o jogo seguir. E na sequência, o jogador do Castanhal, camisa de número 8, o Ed Love, acabou chegando com tudo e ainda deu uma bicuda na bola. Os jogadores do Guarani pediram cartão amarelo, só que o árbitro só no diálogo. Falta pra equipe do Guarani na intermediária de ataque. De novo, tá por ali o Cauã Jesus e o Parede. Falta perigosa pro Bugre. Chegamos à marca dos 4 minutos e 40 segundos. É falta marcada para o Guarani. A bola parada pode ser amiga do Bugre nesse jogo. Vamos, Bugrão, com raça e tradição. Atenção. Falta perigosa. Lá vem Guarani, Cauã Jesus, pintou o cruzamento da grande área, ela passa por todo mundo, Mirandinha não chega, antecipa a marcação, bola volta para Isaac, Isaac dominou, camisa 10, soltou para Mirandinha, Edilov, chega por baixo, Hércules manda a bola para fora, lateral está marcado a favor do Guarani pelo campo de ataque, vem a movimentação pela ponta direita, o Rafael Rodrigues ia para a cobrança, o Mirandinha disse não, pode ir para a área, que eu vou bater o latereio. É aquela junção, lateral com escanteio. Mirandinha tomando distância, vem para a cobrança do lateral pela ponta direita, já apontou na grande área, o Rafael Rodrigues está lá. Jogada ensaiada, Rafael Rodrigues, totozinho de cabeça na bola, subiu o Luca com ele, divide. O William Farias pega o rebote, mas a arbitragem marca a falta
Falta de ataque contra Ricardinho. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 5 minutos e 40 segundos é o primeiro tempo. Atenção, Bugrino. Castanhal. 0 pro Castanhal. Guarani. 0 para o Bugre. Central da bola. Fábio Chave. E começou o Sul-Americano masculino de vôlei. O Cruzeiro teve uma vitória tranquila nesta primeira partida do Sul-Americano, que está sendo realizado em Campinas. Venceu por 3-0 o Lagomar do Uruguai. Mais tarde, às 8 da noite, tem vôlei Renata na transmissão da CBN contra o Murano do Chile. Pode ligar, aqui tem jogo, tem emoção, 0 delay pra você. Daniel GTA domina, entrega a bola lá atrás, recomeça, volta a bola com Marcos Paulo, lateralmente ele faz o domínio, entrega a bola com Matheus Félix movimentou contra a marcação do primeiro, soltou no comando de ataque pela ponta direita, pintou, levantamento da grande área, afasta Emerson Barbosa, a bola voltou pra Daniel GTA na casinha! Gol do Castanhal! Daniel GTA vai pra casinha na grande área, a bola sobrou, dirigiu em cima da marcação do primeiro, Caio França não alcançou, a defesa do Guarani bate boca, briga pra lá, briga pra cá, ninguém entende nada, o Castanhal vai pra casinha, gol do time da casa no estádio Modelão agora. Castanhal. Daniel GTA. Guarani. 0 para o Bugre. Detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. A reclamação dos jogadores do Guarani no lance do gol do Castanhal é que o Jonathan Costa teria sido deslocado antes da bola chegar no camisa número 9, no artilheiro do Castanhal, Daniel GTA, que bateu meio mascado. A bola foi no cantinho, sem chances para o goleiro Kaique França, que pagou geral para o sistema defensivo do Guarani. Pessoal ficou reclamando e o Daniel GTA foi para a rede. Terceiro gol dele na temporada. O primeiro do Castanhal do jogo. Tá no placar do estádio Modelão. Castanhal 1, Guarani 0. Daniel GTA é perigoso. O Lupe tá falando dele há pelo menos um mês, Carlão de Freitas. É aquele jogo traiçoeiro. O Guarani começou se impondo, criando até oportunidade por bola aérea com o Maurício Antônio. E na primeira vez que o Castanhal foi ao ataque, aproveitou o vacilo, uma falha em conjunto, uma falta de concentração danada. O GTA foi lá e fez o gol. Jogo duro, jogo complicado, gramado pesado, uma partida de imposição física. Castanhal colocando o Guarani na roda, bola solta pela ponta direita, vem bola solta agora pra aqui, tocou pra trás, pediu pênalti. A arbitragem tá dando escanteio, a galera pedindo pênalti, reclamando ali em cima da arbitragem. E vale lembrar que não há VAR. Agora é o árbitro acho que o auxiliar avisou que ele simulou, hein? Porque ele distribui o cartão amarelo pro jogador do Castanhal, Antônio Lupe. É isso, o jogador do Castanhal, ele invadiu ali o lado direito de ataque e de repente mergulhou no gramado. O árbitro estava longe do lance e foi avisado pelo auxiliar que o jogador da equipe do Castanhal, se não me engano, não é o Edilov, é o camisa número 7, o Ramon, teria se jogado, ou seja, cavando um pênalti. Cartão amarelo para o jogador do Castanhal, já eu confirmo o primeiro amarelo do jogo. Intervenção importante do Paulo Ricardo Farias, o auxiliar número 2, salvando ali o Afro Rocha Carvalho da marcação inicial, que era de escanteio. E vem para ataque o time do Guarani. Rafael Rodrigues foi derrubado, é falta nele. O jogo tá parado, falta marcada é a favor do time do Guarani pelo campo de defesa. Cauã Jesus entrega a bola solta no comando para Maurício Antônio domina, recolhe. Ele faz inversão da direita para a esquerda, a bola solta no comando para a chegada do Guilherme Parede, afasta a marcação. A bola volta ainda para o Guarani com Emerson Barbosa, entregou para Isaac dominou contra a marcação no primeiro, recolheu pela ponta esquerda, boa bola, pintou o cruzamento da grande área, o toque de cabeça, Mirandinha não alcança. Fica reclamando de um toque, a arbitragem manda seguir. Hércules sai jogando mal demais. É lateral marcado a favor do time do Guarani pelo campo de defesa. São 9 minutos do primeiro tempo, 1-0 pro Castanhal, gol marcado por Daniel GTA. E agora a falta ali em cima do Rafael Rodrigues. O jogo tá parado, marcada a falta. A movimentação do Cauã Jesus também, que vem pra batida. Momento aí de expectativa do Guarani, que vai tentar buscar voltar pro jogo. Júlio. Castanhal surpreende, faz 1-0, resultado que por enquanto vai eliminando o Guarani, pois não, Antônio Lupe? Só confirmando o cartão do Castanhal, primeiro do jogo pro 7, Ramon Rocha. E por simulação tá amarelado, falta Guarani, Parede na bola. Lá vem Guilherme Parede pra cobrança da falta, autorizado. Parede, pintou cruzamento na grande área, toque de cabeça, pega o goleiro. Defende Tom.
no cantinho, quase o gol do Guarani, Antônio Lupe. Quase o gol do Guarani, a cabeçada, se não me engano, foi do Rafael, ali bem pertinho da risca da pequena área. A bola estava indo no canto direito, só que o goleiro Tom, que aliás é um velho conhecido aqui do futebol paulista, foi lá e fez a defesa. 1-0, Castanhal tá na frente. Castanhal troca passes pelo campo de ataque, domina Marcos Paulo. Ele gira a bola até o campo de defesa, solta a bola no comando para Gustavo Braga. Gustavo Braga colocou na fogueira ali, fogo, amigo. Consegue o passe para Ricardinho. Ricardinho volta, domina com Matheus Félix. Ele carrega contra a marcação, primeiro na roda gigante que divide o gramado, consegue o passe por dentro. Chega a defesa do Guarani na bola, segundo o árbitro, jogo limpo. A bola fica pro time do Guarani pelo campo de defesa com Cauã Jesus. Cauã Jesus vai tentar esticada lá pro campo de ataque para Guilherme Parede, tentou o domínio, afasta a marcação. A bola voltou para Mirandinha, invadiu grande área, pintou o gol, bateu. Matou! Milagre! Salvo o gol de empate, que chance perde o Mirandinha, Lupe! Uma chance claríssima de gol do Guarani, porque o Mirandinha ganhou do Hércules, estava de frente pro gol, bateu cruzado, o Tom meio que com o pé, meio que com a mão, fez a defesa, escanteio, o Guarani no ataque. Jogada ensaiada do Guarani, Cauã Jesus entregou, bola solta no apoio, para Emerson Barbosa, pintou cruzamento na grande área, toca de cabeça, a bola vai voltar para Isaac, não consegue domínio, ela volta no contra-ataque, Isaac tenta parar a jogada com falta contra a marcação do Ricardinho, deu certo, Jonathan Costa consegue domínio, entregou para Isaac, para Emerson Barbosa, para Guilherme Parede, invadiu grande área, bateu, Spal, matou! Vai aparecendo camisa 1 do time do Castanhal. Já é a terceira grande defesa dele, Lupe. E se a defesa no chute do Mirandinha veio pelo lado direito, dessa vez a jogada do Guarani toda feita pelo lado esquerdo. E ela sobrou nos pés do Parede, que bateu forte. O Tom espalmou pela linha de fundo, salva o Castanhal de novo. E é aquela, né? Tá na frente, ganha tempo, cai no gramado o goleiro da equipe do Castanhal. O árbitro faz um sinal com o relógio. Ele mostra que vai acrescer do primeiro tempo esse período em que o Tom está caído. Guarani tem escanteio, tenta o empate. Já vai mudando a postura o Guarani, Cairão de Freitas. Ofensivamente o Guarani está funcionando. Essa dobra é interessante do Isaac com o Cauã Jesus, Mirandinha brigando pelo lado direito, Parede também chegando pela esquerda. É que defensivamente, a primeira vez que o Castanhal foi, a defesa acabou confessando. Mas o Guarani vai fazendo um bom jogo do meio pra frente. Escanteio marcado para o Guarani, autorizado. Cauã Jesus peitou o cruzamento na grande área. A bola tá viva, vai sobrar para Isaac. Tentou ameaçar o chute. Ele não alcança. A bola volta no rebote para Emerson Barbosa. Ele deixa com William Farias aquela fatiada na ponta esquerda. Um bolão é para Cauã. Vai pintar cruzamento. A bola bate na marcação. Bateu, resvalou ainda no jogador do Guarani. Se perde em lateral. Por isso o arremesso está marcado. É a favor do time do Castanhal pelo campo de defesa. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. Atenção, bugrinos, são 13 minutos do primeiro tempo no estádio Modelão em Castanhal. Copa do Brasil segue. Castanhal. Daniel GTA. Guarani 0. Central da bola. Fábio Scheibe. Tá rolando Série A2 em andamento. O Juventus vai bater no Monte Azul por 2-1 fora de casa. Também fora de casa, o Sertãozinho faz 2-0 pra cima do Santo André. Mais tarde, às 8 da noite, a Inter de Limeira recebe o Osasco Sport. Com muito mais emoção pra você aqui no rádio. A bola vai sobrando pro time do Guarani pelo campo de defesa. Emerson colocou na fogueira pro Kaique França. Alô, Kaique, saiu do gol, vem pra colocar a bola pra fora. Não teve a tranquilidade, nem jogou na segurança o Kaique França. Guarani pecando muito na defesa, impressionante. 14 do primeiro tempo, 1-0 pro Castanhal, vai vencendo o jogo. E agora o Castanhal já vai naquela velocidade. Vai já. Naquela velocidade. Não. Sem pressa, Marujo. Lateral marcado para o time do Castanhal fazer a cobrança. Bola solta pela ponta esquerda. Levantamento lá para o campo de ataque. Afasta Rafael Rodrigues. Tira, rola a bola para fora. Lateral está marcado. É a favor do Castanhal. Já cobrado, o Castanhal se enrosca com a bola ali. O Rafael Rodrigues não tem um cacuete, né? De lateral. O Rafael Rodrigues tá nessa improvisada, até porque hoje, né, Lupe? Só tem ele disponível, né? Só tem ele e tem o Ian também. Ah, né? Ian Henrique. Ian Henrique, que voltou do Internacional, tá no banco de reservas com a 2. Bem lembrado, sai jogando Guarani pelo campo de defesa, chutão do Maurício Antônio. Ele manda a bola lá pra Luca. Abriu a capa do Batman, tentou fazer o pivô. Luca deu uma cambalhota, a arbitragem manda seguir. A bola fica de graça pro Castanhal com Matheus Félix. Recuando a bola pelo sistema defensivo. Ele escapa da marcação do primeiro, carrega ainda Matheus Félix. Trabalhou pra Ricardinho pela ponta esquerda, coloca a bola do chão. Foge do primeiro.
Braga apareceu, recebeu, Braga entregou para Hércules. Hércules tentou devolução para Braga. Vem antecipando a defesa do Guarani. Rafael Rodrigues coloca a bola para fora, o lateral está marcado. Braga tem pressa, entrega a bola lá atrás. Recomeça com Marcos Paulo. Marcos Paulo para Matheus Félix. Matheus Félix domina, recolhe, volta a bola pela ponta direita, trabalhando de pé em pé. A bola chega no Guizão. Guizão levanta a bola para o outro lado, é para a chegada do Hércules, correu atrás dela, ela se perde em linha lateral. Seria Hércules o calcanhar de Aquiles do time, Antônio Lupe? Hércules tem a força, mas pelo lance não tem a velocidade. A bola saiu pela linha lateral. Arremesso pro Bugre. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O jogo tá parado, agora saiu mal o Guarani, hein? Cedeu o lateral completamente de graça pro time do Castanhal, que vem pro campo de ataque. Atenção, bola solta lá pela ponta esquerda, vem pro comando. O time do Castanhal vem com o Hércules para a cobrança do lateral. Lateral já batido, levantamento da grande área, afasta a maior defesa do Guarani, corrigindo o Cauã Jesus. Tira o perigo dali. A bola fica de graça pro Castanhal, afasta o perigo, manda a bola lá para Hércules. O Guarani não consegue ficar com a bola. Hércules escapou da marcação no primeiro, forçou a falta. A bola ficou para Cauã Jesus. Saiu jogando errado, Cauã Jesus. A bola voltou, chute longe. Kaique França soltou, largou Kaique França. Que perigo, Lupe! Chute de fora da área. A bola quicou no gramado. Kaique França em 2 tempos fez a defesa, mas uma defesa com emoção. Guarani tenta o empate e vem pro ataque. Atenção, a bola volta para o campo de ataque. Pintou o levantamento. A bola bate na marcação, se perde em escanteio. Guarani segue no ataque, Lupe. Segue no ataque porque o Emerson tentou o cruzamento pelo lado esquerdo. Eram 2 jogadores do Castanhal na marcação. Ele foi inteligente, usou o corpo do lateral direito, o Guizão, e arrumou um escanteio pro Bugre. Parede tá na bola, mais um escanteio Guarani. Lá vem pro levantamento, escanteio marcado pro Guarani, bola levantada na direção do Rafael Rodrigues, afasta a marcação, tira. Completa a defesa do Castanhal, afasta o perigo. E agora é o seguinte, né, Carlão? Virar o jogo é essencial, não somente para a classificação, mas o Matheus Costa também precisa pensar nele, né? Precisa pensar nele, ele é um treinador que não tem tanto prestígio perante o torcedor bugrino e é um jogo desafiador para ele. Agora impressionante, olha o Bugre aí. E vem pro campo de ataque, bola lançada para Rafael Rodrigues, ajeitou para Maurício Antônio, tentou a cavadinha na área, sem sucesso, pois não, Carlão? Impressionante, Júlio, como a defesa do Guarani não faz um bom jogo até aqui, demonstrando insegurança, e mesmo quando os homens do meio campo vêm até a fase defensiva para tentar ajudar na construção, eles acabam errando, que foi o caso do Cauã Jesus, que deu de presente pro jogador do Castanhal. Então muita atenção no setor defensivo. O Guarani não faz um bom jogo nesta fase do campo. Ofensivamente está produzindo bem. A participação do ouvinte através do 991869070 e pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas, pois não, Chaibe? Mande sua mensagem aqui pra gente no youtube.com/CBN Campinas. Muita gente participando pelo WhatsApp. O Tomás Pavani fala: futebol raiz é outros 500. Nesses estádios que surgem os craques, temos que parar de imitar a Europa. A Ângela fala: quarta-feira à tarde com chuva e a torcida tá animada. Um abraço pro Guilherme Henrique lá do Vila Padre Manuel da Nóbrega, viu, Julião? E vem Castanhal pro campo de ataque, bola lançada na grande área, Ramon soltou pra GTA, afasta a marcação do Guarani, tira. Completa na sequência da arbitragem, a bola bateu no árbitro, bateu no Afro Rocha Carvalho, que é filho, né? Que é filho do Afro Rocha pai, né, Antônio Lupe? Isso, o Afro Rocha de Carvalho Filho, que é o árbitro do jogo, é filho do senhor Afro Rocha de Carvalho. Ele apita pela Federação da Paraíba. E vem pro campo de ataque o time do Guarani, bola lançada pela ponta direita, vem na cobertura de defesa do Castanhal, afasta o perigo, tira dali, a bola volta no apoio, sobe de cabeça, Rafael Rodrigues tentou ali o domínio de bola, ela foi afastada pela defesa do Castanhal, no pé de ferro, melhor pro William Farias, ajeitou para Guilherme Parede, ajeitou para Emerson Barbosa, puxou para a linha de fundo, vai pintar, levantamento na grande área, chega a marcação. O Guizão conseguiu vencer o duelo com Emerson Barbosa. O lateral está marcado a favor do time do Castanhal para fazer a cobrança pelo campo de defesa. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 19 minutos, 40 segundos e a Copa do Brasil, estádio Modelão. Atenção, Bugrino. Castanhal. GTA foi pra casinha. Guarani 0. Central da bola. Fábio Scheibe.
Pela Champions League, a Copa dos Campeões da Europa, o Atalanta faz 2-0 para cima do Borussia Dortmund. Com esse resultado, teremos a decisão por penalidades. Daqui a pouquinho, às 5 da tarde, tem Juventus e Galatasaray, PSG e Mônaco e Real Madrid encarando Benfica. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo. Bola solta pro campo de ataque do Guarani. Parede ajeitou pra Cauã Jesus, bateu travado, a bola voltou pra Mirandinha. Mirandinha recebeu travado também. A bola tá viva, ainda pelo campo de ataque, tenta dominar a parede, foi desarmado pelo Guizão. Afasta o perigo, a bola volta de graça para o Guarani, para Maurício Antônio. Maurício Antônio domina, recolhe contra a marcação do primeiro. Bateu de longe pra fora. Que patada do Maurício Antônio, hein, Lupe? Patada do zagueiro do Bugre, que deixou o jogador do Castanhal no chão, porque teve um desvio no meio do caminho. No lance anterior, o Maurício Antônio não deu uma de 10. O lançamento dele foi ruim. Dessa vez, resolveu arriscar. A bola explodiu na cabeça do jogador do Castanhal. Se perdeu pela linha de fundo. Escanteio Bugre. Isaac na bola. Levantamento da grande área. Direto pra fora. Era o Cauã Jesus, tá? Cauã Jesus. Criticar o jogador errado. Cauã Jesus manda direto pra fora. Tiro de meta marcado pra equipe do Guarani. E essa dupla aí, Isaac, Cauã Jesus, tá funcionando ou não, Carlão? Até agora, ofensivamente, o Guarani faz um bom jogo. Consegue articular. Claro que o gramado pesado atrapalha um pouco, principalmente os jogadores de qualidade. Mas os dois estão se entendendo bem. Até aqui, o que peca o Guarani é o sistema defensivo. Até agora, não há um diálogo entre o Kaique França e o sistema defensivo. O Emerson deixou a lacuna que saiu o gol do Castanhal. O próprio Cauã Jesus, quando veio ajudar aqui na construção, acabou entregando nos pés do jogador do Castanhal. Então, defensivamente, o Guarani não faz um bom jogo. 21 minutos, é o primeiro tempo para você curtir o Futebol Globo CBN Campinas. Lembrando que hoje, às 8 horas, tem vôlei Renata em quadra pelo Sul-Americano contra o Murano do Chile. Pra cima, Campinas. A bola vai sobrando pro time do Castanhão, lá pela ponta esquerda. Lá vem Hércules, fintou o primeiro, fintou o segundo, conseguiu o passe para Ricardinho, bateu. Aí França faz a defesa no centro do gol. Rapaz, quando o Castanhal chega, parece que é modo fácil, hein, Lupe? Rapaz, mas o Hércules agora fez uma jogada de craque. Ele pedalou, colocou a bola entre as pernas do jogador da equipe do Guarani, se não me engano era o Mirandinha, rolou pro camisa número 20, Ricardinho, que bateu e a bola tinha direção. O goleiro Kaique França se esticou todo e fez a defesa, e vem Guarani. Mirandinha escapou pela ponta direita, atenção, pintou o gol de empate, Mirandinha invadiu grande área, fintou o segundo, a bola bate nele, bate no jogador do Castanhal, vai embora, linha de fundo, é escanteio. Desacelerou o Mirandinha, Lupe. Posso queimar minha língua, mas o que o Mirandinha tem um ódio do gol é brincadeira. Escanteio para a equipe do Guarani. Mais uma vez, quem vem pra bola é o Parede, é o 7, lado direito, escanteio, Parede na bola. O verde, a cor da esperança, o Guarani precisa reagir. Escanteio marcado pela ponta direita, Parede, autorizado, levantamento da grande área, o toque de cabeça, a bola tá viva, Luca na casinha! Gol! Guarani! Do Bugre! Bugre Guerreiro, campeão brasileiro! O Guarani empata o jogo. Guarani. Luca mergulha, camisa 9, matador. Desencantou pra fazer gol. Desencantou pra fazer gol. E vai ser assim a partir de agora. Luca mergulha após o escanteio, a bola reboteada. Ele não desistiu. Foi pra casinha, gol do Bugre. Guarani. A cada nova jornada, o Guarani é mais amor. É o nosso amor. O Guarani bate o jogo. Luca, atenção, Bugrinos. Castanhal. Guarani. Também detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. Escanteio, bola parada. Guilherme Parede cobrou no segundo pau. Rafael Rodrigues mandou a bola pra zona da confusão. O Lucas se esticou todo e meio que sem ângulo, todo esquisito pra bola, mandou ela pro fundo do barbante. Luca marca o segundo gol dele com a camisa do Guarani, o primeiro do Bugre no jogo. Tá no placar do estádio Modelão. Castanhal 1, Guarani também 1. Faça o L imediatamente, o Luca vai pra casinha, 1-1 no jogo, Carlão de Freitas. Nós já falávamos, Júlio, que ofensivamente o Guarani faz um bom jogo, as coisas estão acontecendo, agora defensivamente a equipe precisa melhorar. Agora com o empate, com mais tranquilidade, espero que essa confiança volte pro Guarani ficar em todos os compartimentos equilibrado para vencer o jogo. Tudo igual, empatado, 24 minutos do primeiro tempo. Castanhal 1, Guarani também 1. Castanhal vem para ataque. Ricardinho domina pela ponta esquerda, contra a marcação no primeiro, escapa. Ele vem trazendo a bola pela ponta, contra a marcação do Cauã Jesus, que cometeu a falta. O jogo tá parado, falta marcada a favor do time do Castanhal. É o time da casa
que lembrando, né, pelo regulamento, em caso de empate é pênaltis. Teremos a disputa de pênaltis. E, claro, obviamente, em caso de vencedor, avança diretamente, não há segundo jogo, como antigamente, né? E de volta. Jogo único nessa fase. Empate, penalidades. Quem avançar espera o vencedor do jogo do Nova Iguaçu contra o Lagarto. E nesse momento, jogo parado, Antônio Lupi. Eu acho que eu entendi o que aconteceu antes do jogo. São dois médicos ali do Guarani, ou tem um que não tá no Castanhal, porque os dois médicos saíram do banco do Guarani. Um foi atender o jogador do Guarani que tá caído um pouquinho aqui perto do banco de reservas onde está o Matheus Costa, e tem um outro jogador caído se não me engano, é do Castanhal? Não, é do Guarani também. Tá caído ali no meio do campo, é o Luca, hein? É o autor do gol. O Luca tá caído, coloca a mão ali no tornozelo esquerdo. São dois jogadores do Guarani que estão caídos no gramado, o jogo tá parado. Tem falta pro Castanhal, o GTA quem tá com a bola. É isso, né? E preocupação total, né, Carlão? Porque o Luca, ele vai se tornando uma peça importante para o Guarani. Sim, vai começando a protagonizar. Foi assim no jogo contra o Palmeiras, não só o gol, mas pela participação, pela atuação, e hoje também está se destacando. Mais confiante, né? Mais tranquilo, mais adaptado. É o Luca que a gente conhece. Falta marcada para o time do Castanhal fazer a cobrança. Vem bola lá para o campo de ataque. Autorizado Braga. Tá ali posicionado para cobrança de falta sem barreira, hein? Eu acho que o Rafael Rodrigues também tá fora, né, O médico entrou para atender os dois, então são 2 a menos do Guarani em campo. Rafael Rodrigues e Luca fora. São jogadores do Guarani que estão neste momento ali esperando atendimento médico, jogada ensaiada. Braga, autorizado, recebeu, jogada ensaiada, fez 1-2, puxou para a linha de fundo, pintou cruzamento da grande área, o desvio direto para fora, apenas o tiro de meta está marcado. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 27 minutos do primeiro tempo, estádio Modelão. Atenção, torcedores. Castanhal. GTA. Guarani. Luca foi pra casinha também. Central da bola. Fábio Scheibe. E bola rolando pela Série A3 do Paulistão, tudo 0-0. Desportivo Brasil, União São João, São Bernardo e Barbarense, Rio Preto e Paulista, União Suzano e Bandeirante. Às 7h30, lá em Franca, tem Francana e Rio Branco. Futebol Globo CBN. Voltaram. Os dois jogadores estão de volta na partida. Falta marcada para o Guarani fazer a cobrança. Atenção. Momento de expectativa tomando conta é o Guilherme Parede, né, Lupi? Falta foi em cima do Luca e é o Guilherme Parede quem arruma a bola para a cobrança. É de muito longe. Apenas um jogador na barreira e a zagueirada do Guarani dentro da área do Castanhal. Parede reclama ali com o árbitro, dá indícios de que vai fazer um cruzamento. Falta perigosa pro Bugre. Atenção, falta marcada para o time do Guarani fazer a cobrança. Vem Guilherme Parede. Vem Guilherme Parede para a cobrança de falta. Autorizado. É ele quem vem para a bola, camisa 7, expectativa tomando conta neste momento, pode ser o gol da virada. O Tom protege o canto esquerdo dele. Jogada ensaiada. Mirandinha recebeu, foi pra área, tentou fazer a finta na primeira batalha pela bola, acaba perdendo. Ricardinho afasta o perigo, tira dali. A bola volta no comando pro time do Castanhal. Série jogando pela ponta esquerda, tenta escapar a marcação no primeiro, ainda ele na condução. A bola volta pra Jonathan Costa, entregou na fogueira. A bola vai sobrar pra Daniel GTA, mas Jonathan Costa aparece ali, vem pra salvar o time do Guarani. Afasta o perigo, tira, manda a bola pra longe. Gabriel Braga sai jogando perigosamente, entrega a bola com o Hércules. Hércules domina contra a marcação no primeiro. Ele faz o contato ali com o Isaac, consegue fazer o passe para Ricardinho, que escapa da marcação, recebe a falta, né? O jogo tá parado, falta marcada, lateral pro Guarani, segundo o árbitro. Ricardinho quase enganou o locutor. A arbitragem não caiu nessa não. Lateral marcado pro Guarani fazer a cobrança, já cobrado, bola solta ali para William Farias. Ele vem na fatiada pela ponta esquerda para Emerson Barbosa, puxou para a linha de fundo, ameaçou fazer o cruzamento, vem no 2 para William Farias. O William Farias se aproxima, tenta a cavadinha lá pro campo de ataque, inverte da esquerda para direita para Rafael Rodrigues, escapa da marcação no primeiro, invadiu grande área. Rafael Rodrigues, grande finta, ajeitou, Cauã Jesus bateu para fora. Tiro de meta, Antônio Lupi. E que jogada do Rafael Rodrigues, improvisado na lateral direita, foi fazendo fila pra cima da defesa do Castanhal. Só que na hora do chute não estava confiante. Rolou pro Cauã Jesus, a bola passou perto na finalização do camisa 8 do Guarani. Tiro de meta já cobrado pelo Tom. Atenção, a bola vai sobrando lá pro campo de ataque do time do Castanhal. Chega ali o Daniel GTA, antes dele o Maurício Antônio. O jogo tá parado, falta marcada
Falta marcada para o time do Castanhal, Lupe. Daniel GTA, estilo Aloysio, né? Aloysio, ex-atacante do São Paulo. Aloysio Chulapa, fortão, usa o corpo e foi assim que conseguiu arrumar a falta para a equipe do Castanhal. Na intermediária, quem ajeita a bola é o camisa número 20, é o Ricardinho, e dá indícios de que vai jogar a bola pro meio da área do Guarani. Lance perigoso pro Japim. Atenção, o jogo tá parado, falta marcada a favor do time do Castanhal, vem pro levantamento, autorizado, pintou o cruzamento da grande área, toca de cabeça, a bola vai sobrando para Ricardinho, tentou na primeira, na segunda, Kaique França aparece para salvar ali o time do Guarani, escanteio, Lupe. E a zaga do Guarani parece que não veio pro jogo, porque mais uma vez uma bola parada, uma falta mal batida, a bola ficou viva dentro da pequena área, o Ricardinho se esforçou todo e o Kaique França teve que trabalhar para evitar o segundo gol da equipe do Castanhal, que tem escanteio. Atenção, escanteio marcado para fazer a cobrança, o time do Castanhal autorizado, bola solta pela ponta esquerda, preocupação na grande área do Guarani, defesa do Guarani não está em uma boa jornada hoje. Atenção, 30 minutos é o primeiro tempo do jogo, 1-1 no Modelão, escanteio, pintou o cruzamento da grande área, a bola vai direto para fora. A arbitragem tá ali dizendo que não houve a falta. O Rafael Rodrigues está reclamando de um toque na área, mas a arbitragem está dando um novo escanteio, Lupe. E alega que a bola pegou por último na cabeça do Jonathan Costa, camisa número 4, zagueiro do Guarani, só que o escanteio é lá do outro lado direito do ataque do Castanhal. Mais um escanteio para os donos da casa. Atenção, escanteio marcado para a grande área. Preocupação do time do Guarani, Mirandinha ali marcando curto, vai pintar o levantamento, autorizado, pintou o cruzamento da grande área, a bola passa por todo mundo, vai sobrando lá pro Hércules, pela ponta esquerda, lateral esquerdo do Castanhal, consegue um novo cruzamento, Kaique França sai no gol, vem para fazer a defesa. E a arbitragem marca agora impedimento. Não estava valendo nada, Lupe. É porque agora tem a pausa para a hidratação, né? É uma determinação da CBF. O jogo, quando chega ali na casa dos 30 minutos, pausa para a hidratação. Pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar calor, mas é uma orientação dos árbitros pela CBF. Por isso, os jogadores do Guarani já vão ali para o banco de reservas do Bugre, do Castanhal, ali onde está posicionado o técnico Guilherme Furtado. Pausa para a hidratação lá no Modelão. Muito bem, Carlão de Freitas, 31 minutos, 1-1, Carlão. O Guarani faz um bom jogo, funcionando aí o meio campo, William Farias distribuindo, Cauã Jesus e Isaac num bom entendimento na parte ofensiva, os dois jogadores de frente pelos lados funcionando bem, Mirandinha puxando o contragolpe pela direita, o Parede também vai fazendo um bom jogo pela esquerda, trabalhando, dialogando bem com o Emerson também, e o Luca, o cara da finalização, já guardou um. Agora a defesa, infelizmente, não consegue falar a mesma língua do meio campo e do ataque, não há um entendimento do sistema defensivo. O próprio Rafael Rodrigues aqui do lado de defesa não faz um bom jogo, o miolo de zaga também não consegue se entender, o próprio Emerson, né, se ofensivamente ele vai rendendo bem, defensivamente também não consegue produzir. Precisa encontrar este equilíbrio, a defesa precisa entrar no jogo para aí sim o Guarani se tornar um só, né, todo mundo ali linear para que possa ganhar o jogo, mas faz uma boa partida, o Guarani não se assustou com o gol, foi para cima, conseguiu um empate, criou oportunidades até para marcar o segundo gol, vai fazendo um bom jogo, o senão é o sistema defensivo que até agora não consegue se entender. É isso, Fábio Scheib, vale lembrar, né, Copa do Brasil hoje, com alguns jogos, hoje tem Campeonato Brasileiro, hoje tem bola rolando pelo Brasil em vários campeonatos, hein, Scheib? Exatamente, Júlio, também pelo vôlei, né, sempre lembrando que hoje foi a abertura do Sul-Americano de vôlei masculino aqui em Campinas, está sendo disputado no Taquaral. O Cruzeiro fez 3-0 pra cima do time do Lagomar, do Uruguai, e às 8 da noite tem vôlei Renato enfrentando o Murano do Chile, tem total transmissão aqui na CBN. Rafael Pio dá o recado pra você. Tem Copa do Brasil rolando também, 2 jogos em andamento, Juazeirense 0, Capital também 0, e o Atlético Goianiense vai empatando com o Primavera do Mato Grosso 0-0. Hoje tem Libertadores da América, 9:30 da noite, o Botafogo tentando reverter a vantagem do Nacional Potosí, 1-0, perdeu lá na Bolívia, e o Botafogo encara o time boliviano no Newton Santos. Antes, às 7 da noite, tem Bahia e O'Higgins do Chile. O Bahia também perdeu a primeira partida por 1-0. Boa, Fábio Scheib, esses são os destaques, né? Bola rolando hoje em todo o Brasil. Jogo reiniciado, 34 minutos do primeiro tempo, 1-1, Guarani tomou o primeiro gol do Daniel GTA.
que o Lupe vem falando aí, enchendo a paciência, falando desse cara há um mês, né? E o Luca foi pra casinha, empatou o jogo. Luca faz o L imediatamente. A bola vai sobrando lá pro campo de ataque com o Mirandinha. Mirandinha tentou um toque pela ponta direita, afasta a marcação. Ela vai sobrando ainda pro time do Guarani em lateral. Lateral pela ponta direita, vem Guilherme Parede. Guilherme Parede vem na movimentação, ele procura alguém ali no comando de ataque. É o Mirandinha, né? Que vem pra cobrança do lateral. É uma jogada ensaiada, porque o Rafael Rodrigues está de lateral, mas ele vai pra área. E é pra ele o levantamento. Rafael Rodrigues colocou na grande área na direção do Luca. Afasta a marcação. A bola volta pra Maurício Antônio, divide. Mirandinha contra a marcação do Hércules. Melhor pro Hércules. Acelerou. Arranca na velocidade. Volta a bola pela ponta esquerda para Daniel GTA. Ele toca na fogueira pro amigo Ricardinho. Ricardinho consegue arrumar a bola. Volta lá pelo sistema defensivo. Teve o jogador do Castanhal, ficou caído ali, mas tá tudo certo. É o Marcos Paulo. Já vai se levantando ali, segue o jogo. A bola volta pro time do Castanhal com o Guizão pela ponta direita. Tentou levantamento pro campo de ataque na ponta. Ele buscava ali jogada com Jonathan Fletcher. Foi desarmado, o lateral está marcado. É a favor do time do Guarani pelo campo de defesa. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 35 minutos do primeiro tempo no Modelão em Castanhal. Atenção, Bugrino. Castanhal. Daniel GTA. Guarani. Luca. Central da bola. Fábio Scheibe. Noite de quarta rodada do Brasileirão, 6 jogos movimentam o Brasileirão nessa noite. Tem Bragantino e Atlético Paranaense, o Remo recebendo o Internacional, Curitiba e São Paulo às 7:30 da noite, às 8 horas Cruzeiro e Corinthians, 9:30 tem Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras e Fluminense. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo, muito futebol pra você com emoção da Copa do Brasil. Alô, Gabriel Ferrari, o papai do ano. A bola vai sobrando pelo campo de defesa do time do Guarani. Volta a bola ali com o Maurício Antônio. Ele despacha a bola pela ponta direita do campo de ataque. Mirandinha tenta chegar nela, afasta a marcação, tira. Rafael Rodrigues de cabeça empurra pra Mirandinha. A bola fica dividida. Cauã Jesus chega ali. Opa! Pegaram o Cauã Jesus, hein? Sobrou um braço ali pra cima do Cauã Jesus, Antônio Lupe. E foi o jogador de camisa número 15, né? Se não me engano, o número do Castanhal é muito ruim pra ver, mas acho que foi o Marcos, que subiu ali com o cotovelo alto e imediatamente o árbitro parou o jogo e já chamou o atendimento médico. Lance perigosíssimo. E olha, precisa analisar bem, lembrando que essa primeira fase da Copa do Brasil não tem VAR, só que o árbitro estava muito bem posicionado, foi na frente dele. Se o árbitro entender que o lance foi na maldade, é lance para expulsão do jogador do Castanhal. Boa, Antônio Lupe, estamos aqui no aguardo, né? O Cauã vai se levantando, vale lembrar, né? Não há VAR nessa fase da Copa do Brasil. Tô tentando lembrar a partir de qual fase que o VAR entra, se oitavas, se terceira fase, confesso que eu não lembro. Mas essas primeiras rodadas de Copa do Brasil, a gente não tem a presença do árbitro de vidro, já diria Marinho. O VAR não está presente. Oitavas de final. Então, portanto, até a fase de oitavas é o futebol raiz, né? Como disse o ouvinte agora há pouco aí, né? Estádio acanhado, sem VAR, grama alta, poça. É um perigo isso aí. Falta de ambulância. Isso é a Copa do Brasil. A bola vai sobrando pelo campo de defesa do time do Guarani. Emerson Barbosa tira a mão, ela volta de graça para Guizão, pintou cruzamento, afasta a defesa do Guarani, manda a bola para escanteio. Atenção, defesa bugrina, não tá bem, Antônio Lupe. Não tá nada bem a defesa do Guarani, que aliás foi um ponto de elogio durante o Campeonato Paulista, mas hoje contra o Castanhal parece que eles não estão se entendendo. Escanteio pro Castanhal, vai lá pelo lado direito. Atenção, ó a batera. Chegou atrasado, mas chegou. Escanteio marcado pro time do Castanhal, pintou cruzamento na pequena área, afasta a defesa bugrina, a bola voltou no comando pra Daniel GTA, na primeira tentou, na segunda, afasta a defesa do Guarani. Guilherme Parede foi pego, hein? Pegaram o Guilherme Parede, mas uma entrada fortíssima. Ô, louco. Fala aí, Lupe. Você percebe que a entrada foi feia quando o jogador já levanta pedindo desculpas. E ele viu que o árbitro não olhava pra ele. E ele, desculpa, professor, desculpa. O jogador do Guarani tá caído ali. O lance foi feio. Mas nada de cartão amarelo pra cima do Guilherme Parede. Era ele mesmo, camisa 7, que sofreu a falta. O Jonathan Costa abriu os braços ali pro Bandeira. Fez o sinal do cartão, né? Mas não tivemos. Pelo menos não vi a marcação de cartão amarelo ali pro jogador do Castanhal. 39 minutos do primeiro tempo. Você curtindo a transmissão aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Você em FM 99.1. Você no youtube.com/CBN Campinas. E através dos aplicativos pelo Brasil e pelo mundo, não há fronteiras pela internet.
O jogo tá parado, Luca tentava jogada, mas ali a arbitragem já marcava irregularidade no ataque do Grino. Jogo parado, falta marcada pro Castanhal. Sai jogando o time da casa, o Japim. Ele entrega a bola pelo campo de defesa, vem na movimentação com Braga. Braga dominou, escapou da marcação no primeiro, vem no comando de ataque. Ele tenta a enfiada de bola. Braga dominou, soltou para Marcos Paulo. Marcos Paulo girou contra a marcação no primeiro, foi obrigado a recuar com o Matheus Félix. Matheus Félix levanta a cabeça, solta a bola com o Guizão. Tem Guizão na ponta direita, ele vem carregando contra a marcação no primeiro. Jonathan Flecha se apresenta, ele pega a bola pela ponta direita. Ele prefere segurar. Ramon Carvalho também se apresenta. Toca a bola com Marcos Paulo. Lá vem Marcão. Marcos Paulo dominou. No 1-2 com Daniel GTA. Fez a finta, soltou para Marcos Paulo. Se enrolou com a bola. Afasta a defesa do Guarani. Tira contra-ataque do Bugre. Luca. Pegaram ele. Ele deixou para Isaac. Pegaram o Isaac também. Lançamento para Guilherme Parede. A bola não chega. Não chegou no Guilherme Parede. Mirandinha aperta a saída de bola. A bola fica com Hércules. A arbitragem vai parar o jogo porque tem jogador ali caído no campo de defesa do Guarani. E agora ele aplica o cartão, me parece, pro Braga, né? A gente vai confirmar daqui a pouco, mas tem o primeiro cartão do jogo. É a favor do time do Castanhal. É confusa a arbitragem do Afro Rocha Carvalho, hein? E o gramado pesado, né? Com poças e o time do Castanhal chega, hein? O time do Castanhal gosta de um tornozelo, os jogadores do Guarani sofrendo aí uma barbaridade, o árbitro vai se confundindo aí em algumas jogadas. Aí confirmando o cartão amarelo pro camisa 4, Gustavo Braga, da equipe do Castanhal, e ele fez a falta, o árbitro esperou aí a sequência do lance e aplicou o cartão com certo delay. Gustavo Braga, 4 do amarelado. No que eu disse, Gabriel, entenda Gustavo, por gentileza. Braga, que o Gabriel é irmão. Isso. O jogo tá parado, falta, atendimento então médico ao jogador do Guarani. Cailão de Freitas seta final neste primeiro tempo. E já se começa a pensar na postura do Guarani no segundo tempo, né, Cailão? Ah, verdade, Júlio. O Matheus precisa corrigir aí o sistema defensivo. Ninguém conseguiu se sobressair, né? Talvez ali o Kaique França, mas o Rafael defensivamente não conseguiu se entender com o miolo de zaga, com a dupla de zaga, com o Maurício e com o Jonathan Costa. O Emerson também defensivamente não conseguiu aparecer. Ao contrário do sistema ofensivo. Aí eu falo, aí o Emerson ofensivamente funcionou bem, trabalhando com o Parede. Eu acho que o intervalo, o Matheus vai ter que se dedicar ao posicionamento do sistema defensivo, que até agora não conseguiu se encontrar no jogo. E agora a arbitragem está pedindo pro Lucas sair do gramado, ele fica completamente revoltado. É o protocolo, né? Mas o Lucas tá falando, por que isso? Ele teve que dar uma volta, sair do campo, aí o árbitro colocou a bola em jogo, ele volta. Aí o Lucas ficou bravo porque ele teve que correr bastante. E vem pro ataque o time do Castanhal. Ramon lançado, tentou a batida, trava Maurício Antônio. Funcionou dessa vez a defesa bugrina, escanteio marcado, Lupe. E o Maurício Antônio, no momento certo, no local certo, fez o desarme, porque o GTA já estava ali prontinho, babando para finalizar. Escanteio pro Castanhal, mais um pelo lado direito. 42 minutos do primeiro tempo. O Figueira de Acordo da Esperança, o Guarani precisa da vitória, precisa da virada do Bugre. Levantamento na pequena área, afasta, tira. Luca na sequência completa. Maurício Antônio de primeira, Luca completou, manda a bola para a lateral. Arremesso, bola marcado. É a favor do time do Castanhal para fazer a cobrança pelo campo de ataque. 43 minutos, é a reta final do primeiro tempo. Guarani sofreu o primeiro gol com Daniel GTA. Luca empatou. E agora a expectativa tremenda para quem sabe a virada do Guarani. Lá vem o Castanhal pro campo de ataque. Daniel GTA foi lançado, a bola reboteada, voltou pra Flecha de bicicleta, manda a bola pra fora. Ousou sonhar, era o Ricardinho na jogada, Lupe. Era o Ricardinho que armou essa bicicleta. Tava muito longe do gol, mas foi ousado. Tentou surpreender o goleiro Kaique França, só que a execução não foi tão boa assim. Mandou a bola por cima da meta defendida pelo goleiro do Guarani. Kaique França vai colocar a bola em jogo. Tiro de meta marcado pro time do Guarani, sai jogando. Ó a bateria aí da galera do Japim, hein? Isso aí como é que chama aquilo lá? Lá no norte tem muito boi bumbá, né? Não, se você não sabe, é melhor não falar. Não, eu sei, fugiu o nome agora. Fábio Chaib, a participação do ouvinte pelo nosso WhatsApp, Chaib. Um abraço pro Emerson Santana, o Anísio, o Bruno Pacchione aqui tá acompanhando a nossa transmissão também, como sempre, aqui mandando um abraço pra todo mundo. Quem também tá conosco é o Francisco Marcante Neto. Quem tá aqui, Júlio, mandando um grande abraço pra você, falou que é seu amigo do PA também, jogava futebol com você lá em Souza, é o Oscar
O Oscar. Opa, se fugiu o nome. Oscar Júnior. Oscar Júnior. Falou que jogava futebol com você nos campeonatos em Souza. Grande abraço. Manda um abraço pro Lupe também, cara. Valeu, Oscarzinho. Um abraço pra você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E tem falta o time do Castanhal pra fazer a cobrança. Ou vai pintar a bola na grande área. Atenção, autorizado. Preocupação para a defesa do Guarani. 45 segundos do primeiro tempo. Um dos últimos lances da primeira etapa. Lá vem Gustavo Braga. Pintou o cruzamento da grande área. Kaique França sai do gol. Vem pra ficar com ela. Segura firme, não solta mais. Vem na reposição ali o Kaique França. Procura espaço, ninguém se apresenta. Não tem opção. Ele foi obrigado a estourar. Levanta a bola pro campo de ataque. A bola não chega do Emerson Barbosa. Volta reboteada pro time do Castanhal. Arranca com Guizão pela ponta direita. Chega ali Emerson Barbosa, lateral. Jogo de corpo, tá tudo certo. Não foi falta, segundo o árbitro. Tava em cima do lance. Mas o Guizão fica sentindo ali, né, Lupe? Fica sentindo ali o lateral direito da equipe do Castanhal, camisa número 2, Guizão. Só que ele tá fora do campo. Ele está fora do campo. Então não tem a necessidade de autorizar o atendimento médico. Mais 1 minuto e o árbitro, ele tá completamente... Nossa, que várzea. Que várzea, velho. Que várzea. O árbitro... Passou no meio do... Não, o cara tá fora do campo. Vamos lá, vamos com calma. Entendi. O Emerson Barbosa sofreu a falta, certo, Lupe? Aliás, o Emerson Barbosa... Guizão. O Emerson Barbosa deu um jogo de corpo pro Guizão, que segundo o árbitro não foi falta. E ele caiu fora do campo, né? Fora do campo. Tava lá perto da placa de publicidade. Aí o árbitro disse, pode bater o lateral, porque o Guizão tá fora do campo. E aí o departamento médico do Castanhal, pra atender o Guizão, passou no meio dos caras, no meio do campo. E aí o árbitro teve que parar o jogo. Isso é Copa do Brasil. 2 elementos da comissão técnica do Castanhal, entre aspas, invadiram o campo para socorrer o Guizão que estava lá fora. E agora sim ele manda o jogo seguir. Olha lá. É o puro suco do futebol brasileiro. É a Copa do Brasil em sua segunda fase. Vem Guarani pro campo de ataque. Precisa vencer o jogo, Guarani. O Bugre é o time da virada. O Bugre é o time do amor. A bola vai sobrando lá pelo campo de ataque. Volta pro Castanhal. Hércules. Tenta sair jogando, foi pro solo, pediu a falta. A arbitragem deu. Falta marcada é a favor do time do Castanhal para fazer a cobrança pelo campo de defesa. E agora autorizado ali o Guizão voltar. Pode voltar, Guizão. Só você, hein? Avisa pros caras aí do departamento médico dar a volta. E não atravessar o campo, porque não pode. Atenção, a bola volta lá pro time do Castanhal pelo campo de ataque, levantamento pela ponta direita, domina, sai jogando Edlove tenta o levantamento lá pro campo de ataque, ele buscava Jonathan Flecha, foi desarmado, ela fica de graça pro time do Guarani com o William Farias vem no pivô pra Luca, boa bola pra Isaac, pela ponta esquerda, pra Emerson Barbosa, puxou pra linha de fundo, pintou o gol, afasta a defesa do Castanhal, tira dali. Ataque agora em alta velocidade do Guarani, quase chegou para fazer a virada do Mirandinha. Castanhal, na resposta, a bola solta pela ponta direita, William Farias, ele quem desarma, a bola afastada pelo Ricardinho, voltou pro Daniel GTA, esqueceu a bola, recomeçou, entrega a bola para Jonathan Flecha pela ponta direita, na marcação contra o primeiro, Ramon passou, pediu, é para ele o toque, Jonathan Costa, recuperando, afasta a marcação do Guarani com Emerson Barbosa, sai jogando com Jonathan Costa, Jonathan Costa para a chegada ali do Emerson Barbosa gira até a chegada do William Farias domina, recolhe contra a marcação do primeiro, ele faz inversão da esquerda para a direita para Rafael Rodrigues domina contra a marcação de 2 jogadores do time do Castanhal, foi obrigado a voltar ali com o jogador Cauã Jesus para Maurício Antônio, para Cauã Jesus, vai tentar na fatiada buscando o Mirandinha, lançamento muito ruim. A bola fica de graça para o goleiro Tom. Pois é, Antônio Lupe, informação. O árbitro deu mais 5 minutos de acréscimos e nesse lance, né, o Mirandinha pediu a bola ali mais aberta pro lado direito. O lançamento do Cauã Jesus foi mais próximo do goleiro Tom, que não teve problema para fazer a defesa. Castanhal tenta aí o ataque nesse finalzinho do primeiro tempo. E saiu jogando errado. Cauã Jesus tá mal demais. Bola solta para Daniel GTA. Foi desarmado na primeira. A bola voltou para Ricardinho. Limpou o lance, bateu minha nossa. Chutou só gramada. A bola fica de graça para Kaique França. 49 minutos. Jornada ruim do Cauã Jesus, hein? Jornada ruim, principalmente quando ele vem ajudar aqui na fase defensiva, né? Vem dar uma força pra rapaziada, mas nas 2 vezes em que ele participou, ele errou os passes e deu, né, pro atacante do Castanhal. Ofensivamente até que vai fazendo um bom trabalho com o Isaac, mas impressionante como do meio campo pra trás, nada funciona no Guarani. Mas o gramado também não tá ajudando nada o Guarani hoje, tá realmente o gramado muito pesado. No modelão tá atrapalhando demais a dinâmica do Guarani, tanto que os jogadores ali, o William Farias, né,
é sempre aquela trivela por cima, né? Pra tirar o contato do gramado. Lateral marcado pro Guarani fazer a cobrança pela ponta direita, vem com Mirandinha, 49-30, pode ser o último lance do primeiro tempo. Mirandinha autorizado, vem pro lateral, levantamento na grande área. Rafael subiu de cabeça, afasta, tira Hércules. Na sequência, ali o Ricardinho completou, mandou a bola pra fora. Ainda dá tempo de mais um lance. Maurício Antônio vem pro lateral, tem pressa, entrega a bola com William Farias pra Maurício Antônio. Vai acabar o primeiro tempo. Maurício Antônio pra William Farias. William Farias pra Maurício Antônio. A arbitragem já olhando ali o cronômetro. Maurício Antônio pode de repente fazer um chuveirinho na grande área. Mirandinha recebeu a bola, pediu contato ali. A arbitragem manda seguir, não foi falta, segundo o Afro Rocha Filho. E deu mais um, sobrando pra Isaac. Isaac por cima no contato com Emerson Barbosa. Dominou contra a marcação do primeiro. Emerson Barbosa no mano a mano contra o Guizão. Puxou na linha de fundo, tentou o cruzamento. O lateral está marcado a favor do time do Guarani. Emerson Barbosa, ainda ele se apresenta com o Jesus. Tenta o levantamento lá no campo de ataque. Ganhou um escanteio. Escanteio pro time do Guarani, Antônio Lupe. E pode ser o último lance do primeiro tempo. O árbitro deu mais um minutinho de acréscimo nesse primeiro tempo de jogo. Só que o Guarani, que não tem pressa porque vai jogar bola dentro da área para evitar contra-ataque. Quem sabe o Bugre vira o jogo nesse último lance. Escanteio, o Guarani é pela esquerda. Atenção, escanteio marcado pro time do Guarani fazer a cobrança. Parede levantou para Rafael, subiu de cabeça, afasta a marcação. A bola voltou para Isaac, bateu travado. Apita o árbitro. A ponto, centro do campo, termina no Modelão. Castanhal. Daniel GTA. Guarani. Luca. Central da Bola. Júlio Nascimento. Fim de primeiro tempo no estádio Modelão em Castanhal pela Copa do Brasil. Vem aí Central da Bola com o Fábio Scheibe. Tá contigo, Scheibe. Valeu, Júlio Nascimento, 4 horas 29 minutos, intervalo de jogo, segunda fase da Copa do Brasil, lá no norte do país. O Guarani saiu atrás do Castanhal, mas conseguiu o empate. Luca empatou 1-1, valendo vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Um campo acanhado, né? Campo raiz, encharcado, valendo R$950 mil. É isso mesmo, Lupi? É isso mesmo. E olha que uma cena legal, né? Na saída de campo, o pessoal da maca ali do Castanhal aproveitou para dar aquela tietada, né? Aquela resenha com o Ralf. O pessoal tava tirando foto ali, o Ralf demorou pra caramba pra sair, porque ele tava atendendo aos populares. É, conhecido, não? Conhecido, multicampeão pelo Corinthians, né? Então o Ralf, ele foi aí o principal destaque fora de campo, porque a galera estava animada com o volante do Guarani que tá no banco à disposição. O Ralf tá com a 14, a qualquer momento pode ser acionado pelo técnico Matheus Costa. Como você me perguntou, é isso. Quem passar de fase, além de garantir vaga na terceira fase da Copa do Brasil, coloca nos cofres R$950 mil. E para conseguir isso, o Guarani tem que superar as dificuldades, né, Carão de Freitas? O estádio raiz, acanhado, torcida barulhenta, o gramado encharcado também, mas o Guarani que começou perdendo, conseguiu um empate, tem aí o segundo tempo para tentar vencer, porque nos pênaltis a gente sabe que é complicado, né? É melhor evitar, né, Fabião? Mas eu gostei da postura do Guarani, agressiva, uma postura forte, né, como a gente tem destacado na primeira etapa, do meio campo para frente. Agora defensivamente é o trabalho que o Matheus Costa vai ter nesse intervalo. Os 4 jogadores de frente não se entendendo. Quando o Cauã Jesus vem também para ajudar na construção, na primeira fase de jogo, ele também errando passes e dando de presente, né, pros jogadores do Castanhal. O Castanhal tem um time limitado, mas muito brigador, um time de contato e que gosta da bola aérea. E pega a defesa do Guarani até aqui numa tarde infeliz, é muito perigoso. Então é o ajuste que o Matheus tem que fazer. Do meio campo pra frente, gostei até do Isaac, do Cauã também, e principalmente dos jogadores de lado, o Mirandinha e o Guilherme Parede. Mandar um abraço para o Washington Melo, está acompanhando aqui o Bugrino de 4 costados, famoso no mundo inteiro, hein, Washington? Um abraço. Aproveitando, mandando um abraço também para os ouvintes que participam conosco aqui da jornada, a Grace Kelly, tá em Campinas, ela fala bora Guarani, tá aqui ligada na CBN. O José Maria tá lá em Fortaleza, tá mandando um abraço pro Wanderson. Sabe onde está o Wanderson, Carlão? Não sei. Está no estádio Modelão, torcendo para o Castanhal. Que legal, tá lá cara. No estádio, o Bacana. Wanderson, amigo do José Maria, que tá em Fortaleza. Um abraço também pro cantor Lucas Luquete.
e tá participando conosco. Muita gente aqui, mande sua mensagem também pelo 19991869070. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente conversa mais com o Carlão de Freitas para saber o que o Guarani tem que fazer para conseguir sair do norte do país, lá do Pará, com essa classificação, valendo muita grana e valendo também um prestígio nacional. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Atenção Campinas e região. Aproveite a liquidação BYD da Ruge. Somente até sábado. Taxa zero em até 36 vezes. Bônus de até R$40 mil. Documentação IPVA 2026 grátis. Tem BYD Som Plus 2026 a partir de R$239.990 à vista. Mais película anti-vandalismo grátis. Ofertas válidas com o seu usado na troca. Com super avaliação. Não perca. São as últimas unidades à pronta entrega. É somente até sábado. BYD da Ruge em 7 endereços. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Sua empresa não pode parar e muito menos ficar vulnerável. Com a NetTurbo Telecom, você garante conectividade de alta performance e proteção robusta contra ameaças digitais. Cibersegurança e velocidade caminham juntas com soluções personalizadas de firewall, backup e defesa contra ataques cibernéticos. NetTurbo Telecom, a escolha das empresas de sucesso. Acesse netturbo.com.br e proteja o futuro do seu negócio. Estradas. Oferecimento GWM Daruge. Viva o amanhã hoje. Lojas de pratos, agora em Campinas. Tudo o que você precisa para servir bem. Mário Quintino com a situação das estradas ao redor de Campinas. Muito boa tarde, Mário. Fala, Chaibe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Na Campinas, Montemor, tem atendimento de uma ocorrência logo na saída do Trevo da Boche, região do quilômetro 1. A atenção para seguir em direção de Hortolândia e Montemor acaba diminuindo a velocidade pela região e também com reflexo já pela Alix da Cunha. Para quem vem em direção de Campinas, a movimentação é maior, chegada já para o Trevo da Boche. Falando também da rodovia Dom Pedro, já segue com lentidão para acessar a rodovia Anhanguera a partir do Trevo dos Amarais. Tem uma ocorrência ali no trecho também, à altura do quilômetro 144, para seguir em direção do Matão em Sumaré. A Ladino Selmi é uma boa opção. Chaibe. Valeu, Mário. Fique de olho na oferta do Ponto Frio. Corra para economizar sem ter pressa para começar a pagar. Renove tudo com parcelas em até 24 vezes fixas no carnê Ponto Frio. Corra para a loja. BYD Daruge, redefinindo sua mobilidade. Sabe aquele cursinho que vibra mais que torcida em final? A Oficina do Estudante é foco e aprovação na veia. Venha vestir as cores que mais aprovam. Bolsas de estudo. Inscreva-se. Quem tem empresa sabe como é viver no 8 ou 80. Uma hora tá tudo bem e outra hora tá tudo fora de ritmo. Chegou a promoção Vai de 80 Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuídos em 4 mensalidades com serviço aeromédico gratuito por 1 ano. Contrate agora e entre no ritmo. Acesse unimedcampinas.com.br. Consulte condições. Central da Bola.
Castanhal, Guarani. 4h37, intervalo de jogo lá no estádio Modelão, lá no norte do país, lá no Pará. O Castanhal vai empatando com o Guarani por 1-1. O Guarani saiu perdendo, gol do atacante GTA para o Castanhal, mas depois Luca empatou para o Guarani. Esse resultado está levando a decisão da classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Para as penalidades, tem todo o segundo tempo, o Guarani buscando essa vitória muito importante para a classificação. Tá rolando Copa do Brasil também nesse exato momento, mais 2 jogos, Juazeirense 0, Capital também 0, e o Atlético Goianiense, o Dragão, vai batendo Primavera do Mato Grosso por 1-0. Pela Série A3 do Paulistão tem gol importante pra região, viu, Carlão de Freitas? Opa. Gol do União Barbarense, 1-0 fora de casa contra o São Bernardo. Desportivo Brasil, União São João 0-0, Rio Preto e Paulista 0-0, União Suzano e Bandeirante 0-0. Às 7h30 da noite tem o Rio Branco em campo, o Rio Branco enfrentando a Francane. Pela Série A2, 2 jogos em andamento, o Juventus vai batendo Monte Azul fora de casa por 3-1 e o Sertãozinho vai batendo o Santo André por 2-1 também fora de casa. Às 8h tem Inter de Limeira e Osasco Sporting, o líder Ituano enfrenta o São José fora de casa e o 15 de Piracicaba também joga às 8 da noite contra o Taubaté lá no Vale do Paraíba. 4h38. A gente fala mais sobre esse jogo do Guarani daqui a pouquinho. O segundo tempo tem Júlio Nascimento na narração para você. Carlão de Freitas no intervalo vai comentar um pouco mais o que o Guarani pode fazer para vencer o Castanhal e assegurar esta vaga. Mas antes disso, o Carlão de Freitas tem um recado especial para você, não é isso, Carlão? Opa, Fábio Charb, é isso sim, está chegando a Agenda Piracicaba 2026. O evento terá como tema ciência e inovação como alavanca do desenvolvimento, reunindo a sociedade civil, poder público, acadêmico e o setor produtivo com foco no desenvolvimento regional. O fórum vai ocorrer no Engenho Central. O agenda é gratuito, mas as vagas são limitadas, então já se inscreva em agendapiracicaba.com.br e garanta a sua participação. Agenda Piracicaba 2026. Fique ligado, em breve mais informações. Realização EP Eventos, apoio Prefeitura de Piracicaba. Valeu, Carlão. 4h39. Antônio Lupe com mais informações. Olha só, Chaib, na saída do campo, o Luca, atacante da Ponte Preta, Luca, atacante do Guarani, já passou pela Ponte Preta um dia, mas isso já é lá coisa do passado. Ele falou com a TV, né? A TV lá de Castanhal, a respeito das dificuldades do campo, né? Afiliada à Globo de lá. Vamos ouvir o que disse o atacante Luca na saída do campo. As condições climáticas levaram para que isso acontecesse, né? A gente tem que se adaptar o mais rápido possível, demorou um pouco, mas ninguém vai querer saber o que aconteceu. A gente precisa classificar o Guarani, então tem que voltar mais ligado, porque vai ser um jogo muito de detalhe, de bola parada, então a gente tem que estar ligado para conseguir sair daqui com a classificação. Mais oportunidades lá, vai continuar nesse ímpeto aí de buscar a vitória? Como eu te falei, cara, a gente demorou a adaptar. O campo tá pedindo briga, o campo tá pedindo disputa, competitividade lá em cima e a gente foi acordar depois que tomou o gol, e depois conseguimos equilibrar, mas como eu te falei, nós temos que sair daqui classificado. Obrigado, boa sorte. É isso, Tá aí o atacante Luca do Guarani, autor do gol do Bugre, falando principalmente sobre essa dificuldade do campo. O Guarani demorou demais para entender o formato do jogo quando viu o Castanhal abrir o placar, mas o Luca marcou o gol de empate do Guarani, 1-1 por enquanto. No primeiro tempo, eu tô vendo ali. Não, tem um ali, hein? Tem um fazendo aquecimento do Guarani. Se não me engano é o Fabrício Dias, tá? 18, né? Ele joga com uma espécie de um manguito. Ele tá fazendo alguns exercícios ali, provavelmente o Guarani com mudanças pro segundo tempo, viu, Fábio Chaib? Vamos aguardar então mais informações, daqui a pouco os times de volta para essa segunda etapa. A arbitragem já está em campo, mas a gente aciona Carlão de Freitas. Mesmo o Luca falando que o estado do gramado tá ruim, a torcida tá em cima, o estádio é acanhado, o Guarani tem que saber o que fazer aí para buscar essa classificação, que vai ser muito importante, hein, Carlão? O que esperar dessa segunda etapa aí? Matheus Costa com novidades, podemos
ver mais pela frente. Verdade, Fabião. O Luca entendeu o primeiro tempo, né? O jogo exige isso, um gramado pesado, um gramado encharcado, é um jogo de físico, né? Um jogo de imposição, um jogo de bola aérea. E o Guarani falhou principalmente na defesa, né? Em que toma o gol, um gol bobo. Talvez se não tomasse o gol, o Guarani poderia estar na frente de uma maneira muito mais tranquila, mas isso não aconteceu. E aí depois até você entender o jogo, partir pra cima, demora um pouquinho, mas eu gostei do sistema ofensivo do Guarani. O setor de criação também, trabalhando bem pelos lados, no início do primeiro tempo mais com o Mirandinha aqui pelo setor direito, o próprio Rafael se aventurou, pelo setor esquerdo o Emerson aparecendo mais, um bom entendimento ali com o Guilherme Parede, o próprio Isaac, o Cauã também trabalhando ali pra bola chegar no Luque. Eu gostei do Guarani nesse setor do campo. Agora defensivamente um Guarani muito mal, muito abaixo até do que foi o Campeonato Paulista, muita confusão na bola aérea, ninguém se entendendo, ninguém dialogando, e quando alguns jogadores de frente vêm para auxiliar nesta saída de bola, para qualificar um pouco essa primeira fase do campo, como o Cauã Jesus fez, nas duas vezes acabou errando passes, o Emerson também errou passes. Então o Guarani precisa entender o sistema defensivo, os jogadores precisam se conversar para que não passe tanto sufoco. Ali é o Fabrício Dias que está no aquecimento, talvez o próprio Cauã deva sair, até porque não é ali da posição, não é do métier, e o Fabrício é um cara que sabe fazer a transição, tem também um entendimento defensivo interessante, pode ser aí uma alternativa para o Guarani, mas é corrigir o aspecto defensivo, corrigir essa saída de bola e continuar na mesma batida no sistema ofensivo, trabalhando pelos lados, que o Guarani tem mais qualidade, pode chegar à vitória. Esse Carlão de Freitas, a gente espera então a volta do Guarani voltando já a campo, a arbitragem também, estamos esperando os Castanhal, time mandante. Olha lá, Lupe, muitos jogadores voltando ali, conseguiu decifrar alguém ali, ver alguém diferente pra entrar no Bugrão? É o Fabrício Dias, camisa 18, já tá aqui, ó, embaixo da tela. Fabrício Dias vem pro jogo, ele que entrou no finalzinho da partida contra o Palmeiras e na coletiva. O técnico Matheus Costa até fez alguns elogios ao jogador do Bugre e acredito que o Cauã Jesus vai deixar o campo. Mas o Fabrício Dias, 18, já tá prontinho, olha lá, orando, tirou o manguito, tirou aquela proteção que ele tinha no braço, vai com as mangas curtas, camisa número 18, ele entra no lugar do 10. Do Isaac, hein? O Isaac vai embora. Então ele coloca o Cauã Jesus para armar as jogadas e o Fabrício Dias para ser aí uma espécie de segundo volante. É a única mexida para o segundo tempo. Sai Isaac com a 10, entra Fabrício Dias com a 18. Voltou, o Castanhal também voltou, então eu passo a bola para Júlio Nascimento, que reassume o comando, vai trazer as emoções finais desse jogo entre Castanhal e Guarani, por enquanto 1-1, segunda fase da Copa do Brasil. É com você, Júlio. Júlio Nascimento. Boa, Fábio Chaib comandando o central da bola no intervalo. Olha o Papito ali, ó, no intervalo de Castanhal 1, Guarani também 1, vai começar o a bola vai rolar no estádio Modelão para a segunda etapa de Castanhal e Bugrão. Vale a virada. Apita o árbitro, toca na bola o Castanhal, começa o segundo tempo. Castanhal, Guarani. Júlio Nascimento. Rasgando emoções, o microfone da CBN Campinas, você ligado pela FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas, você curtindo a transmissão da Copa do Brasil. Castanhal fez 1-0 com o Daniel GTA, Luca empatou pro Guarani, que vai agora em busca da virada. O Bugre é o time da virada, o Bugre é o time do amor. A bola vai sobrando pro time do Guarani pelo campo de defesa, o William Farias, ele domina, escapa na marcação no primeiro, levanta a bola lá pro campo de ataque para chegada do Mirandinha sobe de cabeça com ele, com Guizão coloca a bola pra fora, o lateral está marcado, é a favor do time do Guarani para fazer a cobrança pela ponta esquerda. Vem Luca na movimentação, ele deixa o lateral ali pro Emerson Barbosa, que já faz a cobrança, entrega a bola com Fabrício Dias, ele domina, entrega a bola com Maurício Antônio para Rafael Rodrigues vem na movimentação, no 1-2, carrega contra o primeiro, contra o segundo, foi pro solo, segundo a arbitragem, nada, segue o jogo, a bola volta de graça, é pro time do Castanhal, troca passes pelo campo de defesa, Hércules domina, entrega a bola com o Ricardinho dominou, recolheu, devolveu com Gustavo Braga levanta a cabeça, vai tentar a enfiada de bola lá pro campo de ataque, ele solta a bola com Hércules para Daniel GTA por dentro, contra a marcação do Fabrício Dias, vai marcar a saída de bola, o Castanhal sai jogando perigosamente, Matheus Costa manda todo mundo subir as linhas, afasta a marcação, Matheus Fênix tira dali, a defesa do Guarani afasta mal, a bola voltou para Jonathan Flecha pela ponta direita, carregou contra a marcação no primeiro, recuou, soltou essa bola para Ramon, a bola saiu, é lateral marcado
marcado a favor do time do Guarani pelo campo de defesa. Com 2 minutos vai sair jogando tudo igual, 1-1. O Guarani buscando a virada. Quem vencer e avançar a terceira fase da competição embolsa mais R$950 mil. Dinheiro muito importante aí para o planejamento do Guarani. Lateral cobrado para o time do Bugre, mas perde a bola. Ela volta com Ed Love. Ed Love dominou, soltou para Ricardinho. É falta. O jogo tá parado, falta marcada em cima do Ricardinho. Uma falta perigosa pro Castanhal, hein, Lupe? E a falta foi cometida pelo camisa número 13, o Maurício Antônio, que viu o último recurso, a falta. E é uma falta que leva perigo. Não, ela não leva tanto perigo assim, mas o Kaique França coloca ali pelo menos 4 jogadores do Guarani, 3 jogadores na barreira. São 2 jogadores do Castanhal na bola. Falta perigosa pro Japim. Atenção, falta perigosa para fazer a cobrança o time do Castanhal. Preocupação na defesa bugrina. Momento de expectativa tomando conta. Falta perigosa. Kaique França armando a barreira com 4 jogadores, protegendo o seu canto esquerdo. O time do Castanhal tem a oportunidade agora na bola parada. Autorizado, 3 minutos do segundo tempo. Lá vem Castanhal, agora a arbitragem. A arbitragem tá dizendo para não adiantar a barreira, hein? Deu recado ali pro Mirandinha também. Autorizada a batida de longe, a bola vai direto para fora. Mandou 3 dedos ali o jogador do Castanhal, a bola fez a curva, foi pra fora, tiro de meta, Lupe. Ela foi cheia de curva, rodando, mas totalmente sem direção do gol. Kaique França só ficou olhando a saída da bola pela linha de fundo. Saída errada do Guarani, vem Castanhal. Castanhal recupera a bola na saída errada do Fabrício Bruno. Rafael Rodrigues deu o combate da primeira. Ela sobra para Hércules, pintou cruzamento da grande área, mergulha de cabeça, afasta a marcação. A bola volta para Guilherme Parede, também sai jogando errado. O Guarani errando muito. A bola volta lá pro campo de ataque, tenta no 2 ali, Fabrício Dias tenta a saída de bola, na sequência acaba cometendo a falta, é mais uma pro Castanhal. A exemplo do primeiro tempo, o Guarani começa errando muito, Lupe. Reclama ali o Fabrício Dias, que entrou no segundo tempo, da marcação da falta. Ele alega que estava tentando fazer o desarme, só que o árbitro fez um sinal de negativo com a cabeça, alegando que ele fez a falta. Falta para a equipe do Castanhal, lado esquerdo de ataque, vem bola na área do Guarani. Atenção, momento de expectativa tomando conta, vem bola na grande área do Guarani, momento de preocupação. Jogo parado, falta marcada para o time do Bugre fazer a cobrança. Vai pintar a bola na grande área. Autorizado. Vem para a cobrança o time do Castanhal. Apenas um homem formando a barreira do time do Guarani. Kaique França protegendo o canto. Agora sim a arbitragem vem para autorizar. Pintou o cruzamento do Guizão. Afasta Luca, manda a bola para escanteio. Ajudando o sistema defensivo. O atacante do Guarani, Luca, manda a bola para fora, Lupe. Eu fiquei com a sensação que o Guizão tentou chutar direto pro gol, mesmo de muito longe. Ele arriscou no meio do caminho, tinha a coxa do Luca. A bola se perdeu pela linha de fundo. Escanteio Castanhal. Autorizado, vem pro escanteio. O árbitro quer papo, hein? Afro Rocha. Filho tá pedindo ali. Carvalho. Pra ninguém agarrar ninguém. Autorizado bem por escanteio na grande área da primeira trave. Afasta a marcação do Guarani, Maurício Antônio. Sobe de cabeça, é mais um escanteio. Não sai daí, já são 3 minutos do Castanhal estacionado no ataque do Guarani, que não consegue sair pro campo de ataque. É mais um escanteio. Lá vem Guizão, mais uma cobrança direto pro gol. Kaique França não tapa na bola. Ela volta pra Mirandinha, que despacha, ela bate na marcação do Hércules, se perde a linha de fundo. Tiro de meta marcado pro Guarani. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 5 minutos do segundo tempo, 5 jogadas do segundo tempo, estádio Modelão. Atenção, Bugrino! Castanhal! Daniel GTA. Guarani! Também Lucas. Central da bola. Fábio Scheibe. Na Champions League, o Atalanta fez 4-1 pra cima do Borussia Dortmund e garantiu vaga às oitavas de final. Daqui a pouquinho, às 5 da tarde, tem Real Madrid e Benfica. Lá vem Guarani pro campo de ataque, domina Fabrício Dias, escapou do primeiro jogo do Castanhal, né? Se por baixo é meio faltas laterais que atormentaram nos primeiros minutos. Sai jogando o time do Guarani pelo campo de defesa. Rafael Rodrigues domina, escapa da marcação, entrega a bola para o William Farias. Escapou dele, mas vai corrigir o Jonathan Costa. Ele solta a bola pela ponta esquerda. Ela vem com o Emerson Barbosa, escapa da marcação do primeiro. Emerson Barbosa tentou a acabada. Opa! Aí é duro, hein? Quando acerta aí com tudo, meu amigo, na caixa de ferramentas ali do jogador do
Castanhal vai precisar de um tempo. E os massagistas que antes estavam acelerando o processo, dessa vez foram bem devagarzinho, porque ambos, né, são dois, eles sabem que ali não tem o que fazer. Agora chegou um terceiro para ver o que estava acontecendo. São 3 do departamento médico do Japim para ver quem vai colocar a mão aonde a bola bateu. Não precisa colocar a mão, não. É só fazer aquele trabalho de. Pior que se jogar o spray, pior que arte, uma estica a perna, recolhe a perna, estica pra pegar fôlego, né? Pra recuperar o fôlego. Já pôs o spray cantinho ali? Nossa, mãe do céu, olha. Calma. Se você não tá numa tarde barra noite feliz, você começa a uivar como um lobo. O WhatsApp é 991869070. 991869070. Código. Tem mensagem aqui, viu, Julio? Fábio Scheibe, registrando a participação do ouvinte, Scheibe. Um abraço pro Vanderlei Rovigatti, aqui conosco, tá mandando abraço pro amigo dele, o Carlos Mucim. Mucim também aqui conosco. Escanteio pro Guarani bater. Jogada ali entre Mirandinha e o Emerson. Cruzamento do Emerson Costas. É ele que vem pra cobrança. Parede autorizada, vem pra cobrança de escanteio pro time do Guarani. Tirou o peso da bola, desvio de cabeça do Luca. A bola vai direto pra fora. Na primeira trave, jogada ensaiada legal, mas não conseguiu direcionar a bola, Lupe. A cabeçada ela foi meio torta do Luca, né? A jogada ensaiada, bola no primeiro pau. O Luca antecipa o sistema defensivo, mas estava longe do gol. Tiro de meta já cobrado pelo Tom. E vem Guarani pro campo de ataque. William Farias recuperou, entregou, soltou essa bola pra chegada do Guilherme Parede. Na ponta direita pra Rafael Rodrigues. Pintou o cruzamento da grande área. Cauê Jesus direto pra fora. Sem perigo algum agora pro time do Guarani. O Jesus mandou mal nessa, Lupe. Ele mandou lá onde os jogadores do Guarani que estão no banco de reservas realizam um trabalho de aquecimento. Talvez se confundiu. Cruzamento muito forte, fácil para a defesa do Castanhal. 1-1, tudo igual lá no Modelão. Emerson Barbosa entrega a bola pelo campo de ataque para William Farias. William Farias perigosamente pela ponta direita para Cauã Jesus. Recebe a falta. O jogo tá parado, a falta marcada a favor do time de Guarani pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 10 minutos jogados em Castanhal, no Pará. Modelão, Copa do Brasil, atenção, bugrinos! Castanhal! Tem um, Daniel GTA. Guarani! Também tem um, Lucas! Central da bola. Fábio Scheibe. Hoje é dia de abertura do Sul-Americano de Clubes de Vôlei Masculino. Já teve jogo, Cruzeiro fez 3-0 pra cima do Lagomar do Uruguai. Às 5 horas agora tem Itambé Minas e Desportivo JML. E às 8 da noite, com total cobertura da CBN, tem Vôlei Renato, Vôlei Campinas enfrentando o Murano do Chile. A narração é de Rafael Pio a partir das 8 da noite. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. 11 minutos jogados do segundo tempo. Vem Castanhal pro campo de ataque, bola solta no comando. É pra chegada na ponta direita do Guizão. Foi desarmada, a bola volta pra Maurício. Maurício sai jogando com William Farias. William Farias despacha o perigo, entrega a bola lá pro comando. Ele tenta sair jogando pela ponta direita, foi desarmada, a bola vai sobrando lá pro time do Bugre pelo campo defensivo. 11 minutos. Guarani tem pressa, a bola lançada pra Luca. Antes dele chega a defesa do time do Castanhal. Teve um choque de cabeça ali, por isso o jogo tá parado. Vem para atendimento médico agora ali o DM do Guarani e do Castanhal também, né? Até porque é choque de cabeça aí é protocolo, né, Lupe? E manda o protocolo que o jogo tem que ser paralisado imediatamente para a entrada do departamento médico. E como tem um jogador do Guarani caído e um jogador do Castanhal, os representantes do departamento médico das duas equipes no gramado, dessa vez o árbitro foi muito bem, parou o jogo imediatamente para atender os jogadores do Guarani. Na verdade, um jogador do Guarani e outro do Castanhal, e preocupa, porque tem um membro do departamento médico do Guarani abanando ali com a toalha. Seguem caídos no gramado. O jogo tá parado, viu, Júlio? É, momento de preocupação, né? Então a gente torce aí pra rápida recuperação dos jogadores do Guarani. Os jogadores ali já vai se levantando, né? Felizmente. Parece o Luca. Vai se levantando ali, tá tudo bem com ele. Carlão de Freitas, 12 minutos, segundo tempo, 1-1, Carlão. 12 minutos, permanece equilibrado. O Guarani não consegue se impor nessa etapa complementar. Houve uma inversão em relação ao primeiro tempo, né? O Mirandinha atuando aqui pelo lado esquerdo, Guilherme Parede pelo lado direito. O Matheus optou pela saída do Isaac, né? No setor de criação, e o Cauã Jesus fazendo o papel de 10, mas até agora o Cauã Jesus não conseguiu aparecer bem, né? Não consegue oferecer aí boas jogadas para os atacantes, mas no segundo tempo equilibrado, mas o Guarani precisa se impor mais, assumir mais o jogo para conquistar a vitória.
É isso, jogo reiniciado, tá tudo bem com Luca, camisa 9 do time do Bugre. Jogo reiniciado, a bola já volta pro time do Guarani pelo campo de defesa. Sai jogando Jonathan Costa. Jonathan Costa domina, devolve a bola com Maurício Antônio. Maurício Antônio vem carregando pro campo de ataque, aparece pela ponta direita, pede bola. O Rafael Rodrigues, ele faz o toque por dentro pra Luca, bateu pro gol. Espalma o goleiro. A bola volta pra Guilherme Parede, ajeitou, soltou atrás. Pediu a falta o jogador do Guarani, a arbitragem manda seguir, vem para fazer a reposição do time do Castanhal. Afasta o perigo, mas o goleiro Tom aplica mais uma grande defesa. No detalhe, Antônio Lupe. E foi a bola que o Luca gosta, né? Porque ele recebeu de costas, viu que tinha muito espaço, girou o corpo e mesmo de fora da área, mandou um chute perigoso em direção ao gol. O goleiro Tom se esticou todo e salvou o Castanhal de sofrer o segundo gol. Quase Luca vira o jogo pro Guarani. É isso aí, sai jogando o time do Castanhal pelo campo de defesa, a bola solta lá atrás, com o zagueirão Gustavo Braga. Gustavo Braga levanta a bola lá pro campo de ataque, antecipa a defesa do Guarani, recupera, a bola solta pra Mirandinha pela ponta esquerda, a bola não chegou antes, ele chega a defesa do time do Castanhal, afasta o perigo, a bola volta na metade do campo, fica dividida ali pelo Marcos Paulo. Marcos Paulo tenta colocar a bola pelo campo de ataque, chega a defesa do Guarani, Cauã Jesus briga por ela também, mas não consegue o domínio, era a volta pra Hércules, trabalhou com o Ricardinho pela ponta esquerda, ele escapa da marcação no primeiro, mas acaba perdendo, tira Rafael Rodrigues levanta a bola para o campo de ataque, Luca fica pedindo falta, a arbitragem manda seguir, ela volta, pro time de Castanhal pela ponta direita com liberdade, Guizão pintou cruzamento na grande área, atenção, cruzou por baixo, chega a defesa do Guarani rasgando com Emerson Barbosa, tira o perigo dali, ele coloca a bola no campo de ataque, Luca tenta o domínio, foi pro solo, ficou pedindo a falta, a arbitragem apenas é o lateral, arremesso manual marcado pro time do Castanhal fazer a cobrança. Kevin, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Kevin vem, Antônio Lupe. Kevin vem com a 19 daqui a pouco no Guarani, já tá prontinho para entrar ali ao lado do quarto árbitro. Vai ser a segunda mexida do técnico Matheus Costa. A bola vai sobrando pro time do Castanhal na grande área, pintou cruzamento, afasta a defesa do Guarani, tira dali. Ela volta com Fabrício Dias na entrada da grande área, entrega a bola pela ponta direita para Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues despacha, manda a bola pro campo de ataque. Vem a defesa do Castanhal, recomeça, entrega a bola na metade do campo, solta a bola no apoio, para Matheus Félix, pela ponta direita, Matheus Félix dominou, recolheu, escapa da marcação no primeiro, entrega a bola lá atrás pelo campo de defesa, ele recolhe, domina, foge do primeiro, vem Matheus Félix, ainda ele carrega, deixou dois marcadores para trás, fez o lançamento pela ponta direita, pintou o cruzamento da grande área, a bola passa por todo mundo, a torcida fica furiosa, A torcida fica furiosa porque o lateral do time do Castanhal tinha condições de fazer o cruzamento, ele manda a bola direto para fora, apenas o tiro de lateral pro Guarani cobrar. Pois não, Antônio Lupe, alteração. Sai Guilherme Parede com a camisa número 7. Vem o 19, Kevin, da base do Guarani pro jogo. Kevin tem a 19 no lugar de Parede. É a segunda mexida do técnico Matheus Costa. Vai aumentar a estatura agora o time do Guarani com a entrada do Kevin, Carlão de Freitas. É, jogador de mais força física, de mais imposição, não tem a experiência do Parede, mas é um jogador que pode compensar, né, com ações, com força, com questão física, para tentar marcar o gol do Bugre. 16 minutos, é o segundo tempo, o jogo tá parado, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 16 minutos e 20 é o segundo tempo no estádio Modelão. No estádio Modelão em Castanhal, no Pará. Atenção, torcedores. Castanhal. Gol marcado pelo Daniel GTA. Guarani. Também Luca foi pra casinha. Central da bola. Capa de dois jogadores, tentou cara de bola, a bola tá vindo pela ponta direita, pintou cruzamento na grande área, na direção do Daniel GTA. Afasta a defesa do Grina, tira. A bola volta no comando, volta no comando, pela ponta esquerda pra chegada do Hércules. Hércules tenta o cruzamento, a bola tá vivo ainda, afasta a defesa do Guarani, tira Emerson Barbosa. No rebote, bateu de longe, a bola desviada, subiu de cabeça Maurício Antônio, na Jonathan Costa tira dali também. A bola vai sobrando pela ponta direita, volta pra Ricardinho tentou com o chute, afasta a marcação do Guarani, volta no contra-ataque, é pra Luca pra Kevin pela ponta direita, ele solta no comando, se virar em perigo, aperta a marcação de dois jogadores, Kevin escapou bem, foi segurado agora o jogador do Guarani que fica pedindo cartão amarelo. Ele tá bravo, na verdade, era o Cauã Jesus, Antônio Lupe. Ele está furioso, ele está muito bravo, ele está pedindo cartão amarelo, só que o árbitro olha pra ele e faz um sinal de negativo, de não com a cabeça. Falta pro Guarani, 1-1.
Atenção, falta já cobrada pro time de Guarani, sai jogando pelo campo de defesa, a bola solta num comando. É pra chegada do William Farias. Tem aberto pela ponta esquerda com o Jonathan Costa. Fica tranquilo comigo, você tá sempre seguro. A bola vai sobrando com o Jonathan Costa. Emerson Barbosa entrega a bola pela ponta esquerda. Emerson Barbosa escapa para a marcação do primeiro. Ele solta a bola lá atrás com o Jonathan Costa. Perigosamente, sai jogando. Recua para Kaique França. Kaique França levanta a cabeça. Procura opção. Foi apertado ali pelo Daniel GTA. Levanta lá no pivô do Luca. Luca não consegue subir. A bola volta reboteada para o time do Guarani. Solta a bola pela ponta esquerda com o Emerson Barbosa. Guarani agora tem espaço para trabalhar. Dominou, trabalhou com o Mirandinha pela ponta esquerda. Mirandinha escapa para a marcação do primeiro. É falta. Mirandinha, falta, o jogo tá parado, falta marcada pro Guarani, Lupe. E dessa vez foi a vez do jogador do Castanhal reclamar da marcação da falta. Era o Guizão, lateral direito com a camisa 2. Ele alega que nem tocou no Mirandinha, que o Mirandinha mergulhou. Só que o árbitro já marcou a falta pro Guarani. O próprio Mirandinha tá na bola, tem o Cauã Jesus também. Eles estão conversando, eles estão definindo quem vai cobrar a falta. Enquanto isso, a rapaziada da defesa do Guarani toda dentro da área do Castanhal. Falta perigosa pro Bugre, Júlio. Atenção, falta marcada pro Guarani fazer a cobrança. O Bugre é o time da virada, o Bugre é o time do amor. Buscando o segundo gol, Guarani, Mirandinho autorizado. Ele pintou levantamento para Maurício Antônio, toca de cabeça, a bola tá viva. Vai sobrando pela linha de fundo. O árbitro tá dando escanteio. A reclamação da torcida do Castanhal que foi falta de ataque. Não foi assim que entendeu o árbitro. Escanteio marcado pro Guarani, Lupi. Claramente a bola pegou na cabeça do jogador do Castanhal e foi pela linha de fundo. O Luca tá caído ali. O árbitro conversa com ele. O Luca, coitado, tá jogando mais deitado do que em pé. Está sendo perseguido pela defesa do Castanhal. Escanteio é o 8 que vem pra bola. O 8 é o Cauã Jesus. Escanteio, Bugre. Capricha, Cauã Jesus. Bugre Guerreiro, campeão brasileiro no campo de ataque. Atenção, é escanteio marcado pro time do Guarani fazer a cobrança. Levantamento direto. Tom afasta, tira dali. Toca de cabeça. Emerson Barbosa empurra pra área. Tenta mais uma vez. Afasta a defesa do Castanhal. Insiste Mirandinha. Ganha ali o lateral Castanhal. Foi mal agora o Mirandinha nessa. Poderia sair jogando. Ficou esperando o contato. O contato veio e aí perdeu a bola volta pro time do Castanhal, sai jogando. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 20 minutos é o segundo tempo, estádio Modelão em Castanhal, no Pará. Atenção, torcedores. Castanhal. Gol marcado pelo Daniel GTA. Guarani. Luca. Central da Bola. Hoje é dia de quarta rodada do Brasileirão. O São Paulo vai até Curitiba encarar o Curitiba no Couto Pereira. O Corinthians vai no Mineirão enfrentar o Cruzeiro lanterna da competição neste momento. E o Palmeiras na Arena Barueri recebe o Fluminense no encontro de John Arias com o ex-clube. Mexe! Chega mais. Sai Jonathan Flecha com a 11 no Castanhal. O Flecha foi embora. Dudu com a 10 está no jogo. É a primeira do Guilherme Furtado, técnico do Castanhal. Castanhal mexe também no time. O Guarani já fez 2 alterações com Fabrício Dias e Kevin. É falta marcada para o Castanhal fazer a cobrança. Pintou levantamento na grande área. Sobe de cabeça, afasta a defesa bugrina. Cauã Jesus fica com o rebote. Entrega a bola com Fabrício Dias. Tenta botar Cauã Jesus para correr. Absolutamente ninguém no campo de ataque do Guarani. Sai jogando com toda a tranquilidade do mundo. O time do Castanhal levanta a bola lá para o campo de ataque. Ela vai sobrando tranquila para o Guarani sair jogando. Com toda a tranquilidade do mundo, Kaique França vai recomeçar a bola para o Bugrão. 22 minutos do segundo tempo e o jogo, Carlão de Freitas. Caiu, hein? O jogo caiu, Júlio. O Guarani não consegue chegar mais. É o Castanhal ali na dele, tentando sempre a bola parada, tentando assustar em arremates de longa distância, mas aquela imposição que o Guarani teve no início do jogo, aliás, ela não acontece mais. A bola não fica no chão, o jogo fica feio tecnicamente e o Guarani arrefeceu um pouquinho, precisa melhorar. E agora o jogo tá parado, falta marcada no meio campo ali. O Castanhal fica desesperado porque queria a vantagem. Na verdade teve a vantagem, né? E aí a arbitragem marcou impedimento. Eu acredito que o Guilherme Furtado estava querendo a falta, na verdade, porque ele entendeu que não houve a vantagem, Antônio Lupe. E o Guilherme Furtado, ele gesticula muito ali no banco de reservas, ele tira o boné, ele se agacha, ele reclama. É a forma de trabalhar do técnico do Castanhal, que ficou furioso com o assistente de número 1, que é conhecido como Luiz Felipe Gonçalves Correia, que pegou o impedimento do ataque do Castanhal. O modelão, ele me lembra o Augusto Bauer. Tem umas características de Augusto Bauer, mas parece que invertido, né?
Me lembra o Aníbal Toledo, lá do Aparecidense, lembra? Também, verdade. É verdade. Bem lembrado também. Com um pouquinho mais de arquibancada atrás do gol, né? Exato. Daqui a pouco tem a participação do ouvinte pelo WhatsApp, porque aqui o Guarani tem falta perigosa. Quem sabe na bola parada, Antônio Lupe? Foi na tentativa do Kevin, camisa número 19. Ele estava invadindo ali o sistema ofensivo da equipe do Castanhal. E o Ed Love, se não me engano, foi ele, camisa número 8. Quem fez a falta não foi o camisa 10, o Dudu, que acabou de entrar no jogo. Falta para a equipe do Guarani, intermediária. Tá ali, ó. Camisa meia dúzia é Emerson, 11 é o Mirandinha e o 8 é o Cauã Jesus. São os candidatos para a cobrança. Falta para a equipe do Guarani. Atenção, 24 minutos do segundo tempo, 24 minutos e a falta marcada para o Guarani. O Jesus tá livrinho aqui na esquerda. Pode pintar jogada em saída também. Atenção, momento de expectativa tomando conta. O Emerson Barbosa tá tomando a maior distância do mundo. Mirandinha tá perto da bola também. Mirandinha, abdicou. Emerson Barbosa, uma bomba, espalma o goleiro. Defesaço do Tom. Uma bomba, bola desviada no meio do caminho. Ele mergulha para fazer uma defesaça, Antônio Lupe. Antes vem o Castanhal pro contra-ataque. Daniel GTA domina contra a marcação de 2. Escapa do primeiro, escapa do segundo. Vai tentar bater ainda ele. Daniel GTA foi desarmado. O jogo esquenta, Lupe. Agora o jogo a 1000 por hora. A falta cobrada pelo Emerson teve um desvio no meio do caminho e exigiu uma ótima defesa do goleiro Tom. No contra-ataque, o Daniel GTA tentou fintar para um lado, para o outro, só que aí foi acabando o campo. E o Fabrício Dias não quis saber de brincadeira. Mandou a bola pela linha de fundo, por isso o Castanhal tem escanteio. Atenção, autorizado, escanteio marcado por o time do Castanhal, fazer a cobrança pelo campo de ataque, vem bola na grande área, 25, você viu o toque da CBN marcando 25, é um segundo tempo, tá 1-1, Guarani precisa do gol, mas precisa se defender também. Escanteio marcado por Castanhal, pintou cruzamento na grande área, sombra de Jonathan Costa de cabeça, afasta o perigo, tira dali, a bola volta para o time do Castanhal, para a ponta esquerda, carrinho agora, perigoso, hein? Chegou atrasado o jogador do Guarani e vai sobrar cartãozinho amarelo pro 9. Que é o Luca, atacante do Guarani, tentou ali o desarme por trás no carrinho, só atingiu as pernas do jogador do Castanhal. O Luca tá meio irritado no jogo, né? Tá reclamando bastante com o árbitro e dessa vez ele nem discutiu, recebeu o amarelo e abaixou a cabeça e saiu de mansinho. Falta pra equipe do Castanhal, falta perigosa, vem bola na área do Bugre. 25 minutos do segundo tempo, atenção, vem bola na grande área do time do Guarani. Momento de preocupação, tem que tomar cuidado neste momento o Guarani. Precisa da mirada. A Copa do Brasil é importantíssima para o Bugre. É falta marcada para o time do Castanhal, fazer a cobrança pelo campo de ataque, vem bola na grande área, autorizado, pintou o Dudu, cruzamento na grande área, Kaique França saiu do gol, a bola voltou reboteada, bomba para fora do gol, subiu, a bola vai embora, linha de fundo, é tiro de meta, e o Kaique França fica sentindo na sequência, Lupe. Ele teve um choque ali com o zagueiro da equipe do Guarani mesmo, se não me engano foi o Jonathan Costa, na saída para tentar socar a bola, levou a pior o goleiro Kaique França. Na sobra de fora da área, o jogador do Castanhal mandou uma bola de primeira, mandou longe do gol. Tem uma cabine, se não me engano é a cabine do placar eletrônico. Quase que ele acertou a rapaziada que estava trabalhando ali, vai mexer o Guarani. 8-17. Sai Cauã Jesus com a 8, entra o 17 que é o Guilherme Cachoeira. Cachoeira com a 17 tá no jogo, terceira mudança do técnico Matheus Costa. E o Guarani com muitas dificuldades no jogo, Carlos de Freitas. E evitar essas faltas laterais, né? O Lucas, jogador tão experiente, não havia necessidade de cometer uma falta tão perigosa, porque essa é a arma do Castanhal. O Castanhal não tem tanta qualidade por baixo, mas aposta nas bolas aéreas, então tem que evitar. E ofensivamente o Guarani abaixou um pouquinho, por isso ele coloca o Cachoeira para dar velocidade para tentar aproveitar o contragol. O nosso WhatsApp é o 99186-9070 e pelo youtube.com/CBN Campinas. Você também participa, pois não, Fábio Scheibe? E o Wagner Monte, que não é aquele Wagner Monte conhecido, também tá lá em Belém do Pará, tá torcendo pro Castanhal aqui, não quer ser imparcial, mas tá defendendo a região. Um abraço pra Beth, sempre participando também, tá lá em Valinhos. E o Guilherme aqui, habilidoso, Cachoeira despacha a bola com o pé direito, a bola vai sobrando com o Kevin, ele faz o pivô, entregou pra Fabrício Dias, passe curto do Fabrício Dias, entrou mal, hein? Muito mal, a bola sobra de graça agora para a chegada do jogador Hércules adiantou para Ramon, pintou, levantamento para Daniel GTA, tá no chão, tentou de rasteira ajeitar ali pro jogador
jogador do Castanhal. Chega, a defesa bugrina, coloca a bola pra fora. Rapaz, o Daniel GTA jogou agora caído. Ele fez toda a jogada caída, hein, Lupe? O Jonathan Costa tentava fazer o desarme, ele protegia a bola caído, sentado no gramado. E aí o Fabrício Dias, ajudando o sistema defensivo, mais uma vez não quis saber de brincadeira, chutou pela linha lateral, Castanhal segue no ataque. Tentou, cruzamento da grande área, afasta a marcação, tira dali, a bola volta para Kevin. Kevin afasta o perigo, manda a bola lá pra frente, chega a Mirandinha, não alcança a bola, mas no rebote deu certo. A bola volta para Kevin, acelera o Guarani, 4 contra 4. Kevin iluminou, entregou a bola pela ponta direita para Mirandinha. Mirandinha vem em cara da marcação no primeiro, pedalou, fugiu do primeiro, Mirandinha bateu, foi fominho. Posso falar um negócio quietinho, baixinho aqui, Lupe? Vai. Ninguém tá ouvindo. Eu sei que ele tá valorizado, mercado da bola e tudo mais. Sim. Só que o 2026 do Mirandinha é uma decepção gigante. Precisa fazer um amigo secreto com um gol, né? Nossa, tem uma dificuldade. De muita força, né? De muita força, ele consegue arrastar, mas realmente não faz gol e às vezes ele faz algumas jogadas de pouca inteligência. Vamos lá. Que carinho é boca. Mirandinha entregou, soltou pra Kevin. Palma, Tom! O nome do jogo, Tom! Faz uma defesaça, salva o gol do Kevin. Seria a virada do Guarani, Lupe. E o Guarani tá tentando, mesmo aos trancos e barrancos, de fora da área. O Kevin olhou pro gol e falou, eu acho que dá. E deu. A bola tinha a direção do gol, só que o Tom está numa tarde iluminada. Fez mais uma boa defesa ao goleiro do Castanhal. Escanteio pro Guarani, quando o árbitro faz ali a pausa para hidratação. Pausa para hidratação. Os jogadores vão se encaminhando ali pro banco de reservas. Aliás, o pessoal da banda tá bem organizado, mas o rapaz do tamborim no primeiro tempo tava mais sintonizado com o bumbo. Molejo, né? O molejo deu uma perdida no segundo tempo também, da rapaziada da banda, mas tá de parabéns. Você percebeu que na parada técnica eles param? Eles param, claro, né, Júlio? Aguinha, né? Eu vou falar uma situação pro senhor. Já tocaste um tamborim ou não? Cansa, amigo. Cansa. E aí, Carlão de Freitas, 1-1. Guarani não tô gostando tá do conseguindo Guarani nesse segundo tempo, não. Tá correndo riscos, ofensivamente já não produz tanto, apostando muito nos chutes de longa distância, porém o Tom vai fazendo aí uma boa partida. Nós comentávamos sobre o Mirandinha, né? Um jogador de muita força, é o famoso jogador moderno de hoje, né? Que arrasta pelos lados, joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo, mas a jogada final do Mirandinha é cheia de defeitos, né? Ele tem pouca amizade com o gol, às vezes quer chutar na hora errada, jogadas de pouca inteligência, né? Mas é um cara que ajuda, é um cara de força e de repente num contragolpe pode decidir o jogo. Mas no segundo tempo não estou gostando do Guarani. Mesmo a troca do Fabrício Dias por Isaac não deu certo, o Fabrício não está conseguindo marcar, dar uma retaguarda ali no meio campo, tampouco criar, ajudar, né, os jogadores de criação na armação das jogadas. Consequentemente o ataque vai passando fome. O que o Guarani está fazendo de bom agora, aproveitando até o gramado, é os arremates, né? São os arremates, só que o goleiro Tom está fazendo boas defesas e evitar essas faltas laterais, porque o Castanhal aposta muito nas bolas aéreas. Pois não, Fábio Scheib. Na Champions League, o Benfica sai na frente do Real Madrid, 1-0 lá no Santiago Bernabéu, só que o Real acaba de empatar. 2 minutos depois, o Real empata 1-1. E uma curiosidade que não vai levar a lugar nenhum, Júlio. Você falou sobre Augusto Bauer que tem novo nome agora, né? Arena Simon será chamada em 2026 o Augusto Bauer, estádio lá do Carlos Relô, que o Brusque usa. O Carlos Eugênio Simon comprou lá ou não? Não sei exatamente, mas é uma loja também que comprou esse molde de... entendi. Tá bom, Fábio. Name rights. Entendi. Arena Simon. Augusto Bauer, tá? Os caras estão dando R$1 pra nós. O jogo vai voltar, escanteio marcado pro Guarani. Escanteio marcado para o Bugre, 32 minutos é o segundo tempo. Quem sabe na bola parada pode ser importante agora. Tem a chance da virada. Bugre Guerreiro, campeão brasileiro. É o time da virada, é o time do amor. Atenção, escanteio marcado para o Guarani fazer a cobrança lá pela ponta direita. Não vai pintar a bola na grande área, autorizado. Pintou cruzamento, toca de cabeça, a bola tá viva. Jonathan Costa briga por ela, afasta a defesa do Castanhal. Maurício Antônio desviou, não consegue chegar o Kevin. Antes dele, goleiro Tom. Lembra da Tom Maior, Antônio Lupe? Claro que lembro. Campeã do Carnaval de São Paulo em 1947. Verdade, bem lembrado. Cachoeira domina, entrega a bola pela ponta esquerda do campo de ataque. Vem a movimentação contra a marcação do Guizão. Cachoeira, ainda ele puxou pra linha de fundo, pintou cruzamento. Foi falta, hein?
Foi falta em cima do Cachoeira, mas a arbitragem marca apenas o tiro de meta, Lupe. Tiro de meta, na visão da arbitragem, o Cachoeira, quando fez o cruzamento, a bola fez a curva fora do campo. Com isso, o tiro de meta pro goleiro Tom. O Cachoeira foi atingido ali, mas o árbitro não entendeu que o lance foi faltoso. Tô sentindo, camisa 17. O Cachoeira lembra o Badia, né, Canhão de Freitas? Baixotinho, temos né? de estatura. Boa lembrança, Badi jogava mais como um 10, mas é a semelhança física. Boa lembrança, Badi. O grande Badi Freitas. Jogou nos dois. É, exatamente. A bola volta pra Marcos Paulo. Marcos Paulo lançou, Daniel GTA, minha nossa, afasta. Jonathan Costa tira dali. Tira o perigo, salva o Guarani. Jonathan Costa foi corajoso agora. Lançamento pra Mirandinha. Vamos, Mirandinha. Calando dos críticos, Mirandinha pra cima deles. Dominando pela ponta direita, escapa na marcação no primeiro Mirandinha. Ainda ele carrega, volta, recomeça. Entrega a bola com o William Farias. O William Farias pela ponta esquerda com Emerson Barbosa pra Mirandinha. Mirandinha domina. Ele volta. Mais uma vez com o William Farias. Pega, domina, volta com o volante. Esse é o Mirandinha. Trabalhando agora pela ponta direita. Solta a bola com o Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues pra Fabrício Dias. Puxou pra linha de fundo. Pintou cruzamento da grande área. A bola bateu no jogador do Castanhal, mas bateu no joelho do Fabrício Dias acertadamente. A arbitragem marca lateral pro time do Castanhal. Mexe, vai, Edilove. Foi embora, hein? Camisa 8. O jogador do amor. Entrou 18, Jean Marcos, na equipe do Castanhal. É a segunda mexida do técnico Guilherme Furtado. Jean Marcos ou Marco? Aqui tá João Angulo, mas aqui na escalação Marcos, Jean Marcos. Ou seja, é mais que um. Você me entende. Tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 35 minutos jogados no segundo tempo, estádio Modelão em Castanhal, no Pará. Atenção, Bugrino. Castanhal tem um, Daniel GTA. Luca. Central da bola. Ai, cara. Liga dos Campeões da Europa, Real Madrid e Benfica empatam por 1-1. Tchouaméni marcou o gol do Real Madrid, empatando logo depois do gol do Benfica. Mais cedo, a Atalanta fez 4-1 pra cima do Dortmund. Juventus 0, Galatasaray também 0, 21 minutos a primeira etapa. Futebol Globo CBN. E atenção, falta marcada agora, mais uma falta perigosa para o Guarani. A última do Emerson Barbosa. Ele soltou uma patada, o goleiro Tom fez uma grande defesa. Quem sabe a bola parada para ajudar o Guarani no objetivo da virada. Ô, Júlio. Pois não, Lupe. Só um detalhe, né? Os jogadores do Castanhal fisicamente estão começando a sentir. O Ed Love, ele já tinha caído na área com cãibras antes dessa falta cobrada pelo Emerson, que o goleiro Tom fez uma boa defesa, e tem mais um do Castanhal caído, e a princípio, olhando de longe aqui, não tem mais condições de jogo não, se não me engano é o Hércules, lateral esquerdo tem a 6 estampada nas costas. É isso, o jogo tá parado, falta marcada para o Guarani, são dois jogadores bem exaustos, né? O Gustavo Braga tá ali de cócoras no gramado, e o Hércules, como você citou, tá estirado como se estivesse tomando um sol na praia, descansando neste momento. Vai ser atendido ali pela maca. E não é maca móvel, né? Não. Raiz também é a maca, né? São 4 funcionários ali, olha lá. E tem que ter uma sincronia, né? Porque um que levanta antes, aí, meu amigo, o jogador vai pro solo. Mas o pessoal da frente tá um pouco mais inclinado do que o pessoal de trás. Tá um pouco mais pesado, né? Da ponta esquerda lá, tá sofrendo. O nosso, parece o Danielzinho aqui, o nosso estagiário lá, o da esquerda lá, tá sofrendo. Falta marcada para o time do Guarani, vai ser autorizado. Ali o goleiro Tom foi conversar com o árbitro alguma coisa. Acho que em relação à barreira. E agora sim teremos a autorização da cobrança de falta para o time do Guarani fazer a cobrança. Mexeu o Castanhal, já eu informo. Mirandinha perto da bola, Emerson Barbosa também. O Emerson Barbosa, agora há pouco, conseguiu um grande chute, que levou muito perigo. Inclusive exigiu uma grande defesa do goleiro Tom. Emerson Barbosa olhando fixamente pro gol. Mirandinha também está próximo da bola. Fabrício Dias está sozinho ali pela ponta direita. Pode pintar uma jogada ensaiada também. Mirandinha abdicou, hein? Deixou pro Emerson Barbosa porque ele está inspirado. Tomando distância lá, Roberto Carlos. 38 minutos do segundo tempo. Emerson Barbosa autorizado. Uma bomba. Espalma, Tom! Que cobrança! Eu fiz a referência do Roberto Carlos. Nessa aí, pareceu mesmo, Antônio Lupe. E no duelo entre Emerson e Tom, o goleiro do Castanhal vai levando a melhor. Mais uma falta cobrada pelo lateral esquerdo do Guarani com veneno. E mais uma boa defesa do goleiro da equipe do Japim. Escanteio Guarani.
Quem tá na bola é Mirandinha. São 6 defesas difíceis até o momento. Escanteio marcado, pintou levantamento, toca de cabeça, Rafael na trave. Voltou a bola para Maurício Antônio. A bola vai entrando para fora. Rafael Rodrigues para na trave. Oh, meu Deus do céu, essa bola não entra, Antônio Lupe. Não entra e foi por muito pouco. Escanteio cobrado pelo Mirandinha. Mais uma vez a bola parada. Um desvio leve do Rafael. Essa o Tom só tirou com os olhos. Ela deu uma beijoquinha na trave e no rebote ninguém do Guarani conseguiu finalizar pro fundo da rede. A bola se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta pro goleiro do Castanhal e mexe 2 vezes o técnico Guilherme Furtado. Com calma. Saiu Hércules com a meia dúzia, entrou 16. O Vinícius Torres. Vinícius Torres com a 16 está no jogo no lugar do Hércules. E saiu também o GTA. Autor do gol do Castanhal, Daniel GTA com a 9 foi embora. Entrou o 19, o Arian Arian com a 19 tá no jogo. O Arian então em campo e também o Vinícius Torres. Mas acho que só o Arian tá bom, né? E agora, teoricamente, Carlão, vai ser uma blitz do Guarani, né? Castanhal tá sentindo muito fisicamente. Está sentindo, os jogadores ali começam a se ajoelhar, jogadores estirados no campo. E é o momento do Guarani aproveitar, né? Tem mais força física, tem mais qualidade. Eu acho que é colocar essa bola no chão, ter um pouco mais de calma, que dá pra vencer o jogo. E muito desse desgaste por conta do gramado, né, Carlão? Sem dúvida, gramado muito alto. O Castanhal jogou uma semifinal no final de semana, né, contra o Paysandu. Está desgastado, o Guarani teve aí um tempinho para trabalhar. Eu acho que é o momento de impor um ritmo forte para trazer a vitória para o Guarani. E só um detalhe, hein? O técnico Guilherme Furtado já parou as 3 vezes. Sim, ele só fez 4 trocas, ou seja, ele morre com uma troca. Um time onde está desgastado. Não mexe mais o técnico do Castanhal. Não pode mexer também, será? Na transição lá para os pênaltis, se tiver. Daqui a pouco a bola volta para o campo de ataque do Guarani. Com bola solta para Emerson Barbosa pela ponta esquerda. Fintou o primeiro, fintou o segundo. Emerson Barbosa ainda ele carrega, entregou para Cachoeira. Cachoeira devolveu para Emerson Barbosa, falta. Ô, louco! Pisou para cima do Emerson Barbosa, hein? Pisou em cima do Emerson Barbosa, que fica furioso com o Marcos Paulo. Agora chega o zagueirão ali, Matheus Félix. O Emerson Barbosa sofreu um pisão ali do Marcos Paulo, mas a arbitragem não vai fazer nadinha. Inclusive o técnico Matheus Costa do Guarani teve que entrar no campo para pedir para sair o pessoal ali, porque quase chegaram umas linhas de fato. Daqui a pouco tem mexida no Bugre. Vem o Herbert e também o 5. O 5 é o Donatão, hein? Donatão gosta de uma bola parada. Donato no Guarani e também o Herbert. Já eu informo quem deixou o campo. O Luca tá tretando lá com o Matheus Félix. O Donatão chegou, deu no peito do Luca. Fica na sua, velho. Não vai ser expulso, não. Cabeça no lugar. Falta marcada para o Guarani fazer a cobrança. Cachoeira pintou cruzamento na grande área, afasta a marcação, bola voltou para Emerson Barbosa, adiantou, pintou cruzamento por baixo, afasta a defesa do Castanhal, tira. Cachoeira vai ficar com rebote. Cachoeira, ele domina, já faz ali a acabadinha lá pro campo de ataque. Um bolão do Cachoeira para Rafael Rodrigues, invadiu grande área, deu para trás, a bola desviada, afasta a marcação, não tem o cacuete de lateral, Rafael Rodrigues. Esse que é o problema. E agora um contra-ataque do tamanho do mundo pro time do Castanhal. O Arian dominou, fez a finta, afasta Fabrício Dias. Vai ter impressão de impedimento, defesa do Guarani reclama disso. A bola vai para fora, a lateral está marcado, é a favor do time do Castanhal para fazer a cobrança pelo campo de ataque. Eu acho que o Mirandinha o Mirandinha que foi embora aí, Bruno. Mais alguém da defesa. Eu acho que foi o Maurício Antônio, porque o Jonathan Costa tá ali. O Jonathan tá no lugar do Maurício. Então é Maurício Antônio com a 13 e o Donato com a 5 e saiu o Mirandinha com a 11, entrou o Herbert com a 20. Então são as mudanças aí do professor Matheus Costa, meu caro Carlão de Freitas. O Donato, a bola aérea, o Guarani tá forçando muito, impondo um ritmo nesta reta final, muito em virtude da questão física, que é melhor que o Castanhal, e o Donato tem essa imposição, quase 2 metros de altura, né? E no lugar do Mirandinha, ele colocou o Herbert, que é força também, é o cara que arrasta, um cara que, né, tem o talismã bugrino e de repente pode fazer o gol da vitória. Atenção, o jogo tá parado, falta marcada pro time do Castanhal. 43 minutos do segundo tempo, tá 1-1. O Bugre é o time da virada. O Guarani precisa do gol, se persistir o empate, decisão por pênaltis. Mas de um lado tem Kaique França, que é muito pegador de pênalti. Esse ano são 2 defesas.
Kaique França, atenção, vem pra falta o time do Castanhal, bateu direto pro gol, Kaique encaixa no centro do gol, fica com ela, 43 minutos, Kaique deu uma respirada agora, né, pro Guarani reorganizar, porque já estamos com 43 minutos, não adianta forçar muito também não. Reposição de bola para o time do Guarani. O William Farias, ele domina, tem aberto o Emerson Barbosa pelo lado esquerdo. O William Farias carrega, entrega a bola pela metade do campo. Ele vem com um toque de bola para a chegada do Jonathan Costa clareou, jogada pela ponta direita. Vem para o comando de ataque, faz a devolução, ele volta. Recomeça o time do Guarani. Entrega a bola pela ponta esquerda. É para a chegada agora do Jonathan Costa para Emerson Barbosa. Emerson Barbosa adiantou, carregou para o William Farias, para Emerson Barbosa, puxou para a linha de fundo, pintou cruzamento na grande área, vai ganhar o escanteio. Escanteio marcado para o time do Guarani fazer a cobrança, Lupe. E além do duelo Castanhal e Guarani, tem um duelo particular entre Marcos e Emerson. Marcos, camisa 15 do Castanhal, fez um desarme na tentativa do cruzamento do Emerson e deu um grito na cara do lateral esquerdo do Guarani. Lembrando que eles já tiveram um desentendimento no lance anterior. Escanteio e o Guarani cachoeira na bola. Abraço pro João Lucas que mandou que essa esse batuque aí do Castanhal tá pior do que aquele da Aparecidense. Escanteio marcado pelo Guarani, pintou cruzamento, Donato de cabeça, a bola vai pra fora. Ele tinha uma questão social também. Dos alcoólicos anônimos, né? Tiro de meta marcado pro time do Castanhal e agora o Tom vai ganhar. O Castanhal quer pênaltis. Carlão de Freitas. Nitidamente, né? Os jogadores estão desgastados, o goleiro faz aquela tradicional cera, vai dar aquela respirada, né? Se tivesse mais tempo pro Guarani seria interessante, porque o Guarani se impõe fisicamente, está sobrando, trabalha muito pelo lado esquerdo com o Emerson, busca também a bola parada agora com o Rafael Donato. Olha, tem tempo, dá tempo pro Guarani conquistar a vitória, sim, senhor. E o jogo tá parado agora pro atendimento do Tom. Vai sendo ali atendido o jogador do Castanhal. Vamos ver quanto que o árbitro vai acrescentar em relação aos acréscimos, né, do jogo. Ali o Matheus Félix está pertinho e o Tom tá lá ainda, sendo atendido, hein. O Luca agora foi dar uma pressionada ali no árbitro. O Guarani quer jogo. 45 minutos do segundo tempo. Nosso WhatsApp é 998869070. youtube.com/CBN Campinas. Já pode soltar a figurinha do sapo nos grupos ou não? Ainda não, tem tempo. Estamos a critério do árbitro, né? Se for mais de 6 minutos, o Guarani vira o jogo. Anota aí, Antônio Lupes. Se ele der mais que 6, Guarani vira o jogo. A bola vai sobrando lá pro time do Castanhal do campo de defesa. Afasta a marcação, tira dali. Fabrício Dias chega dividindo com ela na metade do campo. Afasta a defesa do Castanhal, consegue colocar a bola no campo de ataque, mas o William Farias chega rasgando. Ele tentou entregar na direção do Herbert, mas a bola volta ainda pro time do Castanhal. E agora o William Farias para o jogo com falta. O jogo tá parado, falta marcada, mais uma contra o time do Bugre pelo campo de defesa. 46 minutos é o segundo tempo para você aqui na CBN Campinas. Lembrando que hoje tem Sul-Americano de vôlei. Você vai curtir às 8 horas da noite, direto do ginásio do Taquaral, com a narração de Rafael Pio, comentários de Renata Rondini, a estreia do vôlei Renata no Sul-Americano contra o Morano do Chile. Vale vaga no Mundial de Clubes 2027. Falta marcada para o time do Castanhal. Lá vem Dudu, pintou cruzamento na grande área nas mãos do goleiro Kaique França. Vem para ficar com ela com toda a tranquilidade do mundo, Kaique França. Ele vem para reposição, entrega a bola com Emerson Barbosa. Emerson Barbosa vai esticar a bola lá para o campo de ataque. Ele buscava Kevin, vem a defesa do Castanhal, afasta de cabeça, a bola bica na metade do campo com o Luca, foi atingido. Falta marcada para cima do Luca. O jogo tá parando, falta é pro Guarani. Já levantou ali, tem pressa o Bugre. O William Farias tem pressa, vai sair jogando o William Farias. Tentou ali a inversão pro lado direito. É pro Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues dominou, clareou, soltou pela ponta direita. É pra chegada do Herbert. Herbert puxou pra linha de fundo, vai pintar cruzamento da grande área nas mãos do goleiro Tom. Vem pra fazer a defesa, fica com ela, não solta mais. Vamos até 51, Lupe. Confere, mais 6 minutos de acréscimo nesse segundo tempo. Tentativa do Herbert e a bola foi correndo a linha lateral e caiu nos braços do goleiro Tom. Júlio, sei não, hein? Tô com um cheirinho de pênalti no jogo. Rafael Donato está jogando pelo campo de defesa, entrega a bola lá do lado direito do campo, solta a bola com o Rafael Rodrigues na cavadinha lá pro campo de ataque, ele buscava Herbert. O Guarani vai precisar ver essa questão da lateral direita para a Série C, né, cara? O Rafael é mega esforçado, mas não é do ramo. Não é do ramo. O Rafael
fez um campeonato paulista ok, né? Muito mais na base da superação, porque o Guarani não pôde contar com o Cicinho. O Cicinho não foi bem nessa trajetória pelo Guarani e tem que ir ao mercado, sim, atacar o mercado em busca de um lateral direito. Sai jogando pelo campo de ataque agora o time do Guarani com o Kevin, acaba cometendo a falta, o jogo tá parado. 48 minutos do segundo tempo. E aí, será que uma classificação mesmo nos pênaltis pode pesar para a manutenção do Matheus Costa? Será que se perder, Matheus Costa não renova o contrato? São questões aí para o Guarani debater durante a semana. E claro, todas as informações de segunda a sexta você tem no CBN Esportes a partir das 11 horas aqui na CBN Campinas. Castanhal vem para o campo de ataque. Olha o Castanhal tentando aprontar. Veio na tela lá pro campo ofensivo pela ponta direita, mas não tem pressa nenhuma, pois não, Fábio Scheibe? Tem gol do Real Madrid, 2-1 pra cima do Benfica, lá no Santiago Bernabéu. Güler marcou o gol do Real. Arda Güler, então vai pra casinha na Real Madrid, vencendo 2-1 o Benfica. Tomara que seja eliminado. Atenção, lateral marcado por Castanhal, fazendo cobrança pela ponta direita, pintou levantamento da grande área, afasta a marcação, tira dali, rebote é do Guarani, vem com Kevin, ajeita pra Herbert, na ponta direita, Herbert inverteu por outro lado, boa bola pra Cachoeira adiantou, acelerou, trabalhou, parou, pensou, tentou jogada por dentro, consegue o passe pra Kevin ajeita pela ponta direita, é pra Fabrício Dias, pintou cruzamento na grande área, afasta a marcação, tira dali, rebote é do Guarani, vem com Emerson Barbosa, soltou para William Farias na metade do campo, um bolão para Kevin ajeitou para Cachoeira soltou lado direito do campo para Rafael Rodrigues adiantou, afasta a marcação, tira dali, lateral marcado por Guarani fazer a cobrança, 50 minutos, pode ser o último lance do jogo, lateral pro Guarani, Donatão vai pra área, subiu Donato, Herbert, Kevin, Luca, tá todo mundo na grande área, tem que levantar essa bola lá dentro. Rafael Rodrigues tomando a distância, vem por um latereio. Rafael Rodrigues autorizado. Lateral marcado por o Guarani, pintou cruzamento na grande área. Herbert foi pro solo, pediu falta. A arbitragem manda seguir. A bola afastada pela defesa do Castanhal. Vai sobrando lá atrás. Recomeça, sai jogando Jonathan Costa. Ele entrega a bola com Kaique França. Kaique França solta a bola no meio. Ela sobra com Kevin vem pro giro, soltou pra Herbert. Invadiu grande área. Herbert bateu cruzado. A bola vai sobrando pra Cachoeira. Afasta a marcação, tira dali. É lateral marcado por Guarani. Tem pressa o Bugre. Rafael Rodrigues trabalhou pela ponta direita. Tocou pra Herbert. Herbert tocou pra Cachoeira na ponta direita. Kevin esqueceu a bola, Kevin. Eu acho que vai pra pênalti, Antônio Lupi. Pode mandar figurinha nos grupos. Como é que é mesmo, Fábio Xabi, o Sampo? Damas e Cavalheiros, tenho... esqueci. Alerta de pênaltis. Mas o Guarani tem mais uma chance. Vem com Cachoeira dominou, escapou da marcação no primeiro. Pintou cruzamento na grande área pra Herbert. Faz Herbert pra fora! Não! Perde a chance o Herbert, Antônio Lupi. E que bola do Cachoeira! Ele levantou a cabeça, fez a inversão da esquerda para a direita. A bola foi certinha pro Herbert. Ele se esticou todo, mas faltou isso aqui, ó, um pouquinho só pro Herbert marcar o gol da classificação do Guarani. O árbitro já vai em direção à bola. Principalmente na questão física, os riscos, depois retomou a partida, mas não teve aí força para vencer o jogo. E agora vai para as penalidades. Conta com jogadores preparados, conta com um goleiro experiente, um goleiro acostumado a esse tipo de decisão, e a gente espera aí que o Guarani se saia melhor na decisão contra os paraenses. Júlio, pois não, Lupe. Na entrevista coletiva, o Kaique França falou que existe uma preparação especial, principalmente porque se trata de um jogo eliminatório e poderia ir para os pênaltis. Ele confirmou que existe um estudo detalhado que é feito pela análise de desempenho, pelos preparadores de goleiros, né? O Arzu e o Chau, que inclusive veio da ponte pro Guarani, e tudo é passado com muito detalhe pros goleiros do Guarani. Kaique França, o próprio Fred Conte e o Matheus Klaus. Matheus Klaus e Fred Conte são jogadores do banco que estão na reserva. E um detalhe, hein? O Kaique França, ele relembrou a eliminação do Sport ano passado pro Operário de Várzea Grande, e a eliminação do Sport com o Kaique França em campo também foi nos pênaltis na primeira fase. Então passa, claro, um filme na cabeça
mas a gente torce pro que o Kaique França esteja numa tarde / noite especial. Decisão da vaga entre Castanhal e Guarani, 1-1 no tempo normal, pênaltis no Modelão. E agora é o seguinte, né? Até uma informação, né? O Kaique França é dono do maior salário do Guarani hoje e muito desse investimento que foi feito em cima dele, claro que eu não tô querendo jogar a responsabilidade em cima do Kaique, até porque acho que ele foi impecável no jogo, né? Sim, ele fez a parte dele. Mas o Guarani precisava de um goleiro que fosse um diferencial. Pode ser que não aconteça, né, Carlão? Porque é muito difícil pro goleiro também defender pênaltis, né? Mas a contratação do Kaique foi justamente para de repente ter esse diferencial, né? Sim, o histórico do Kaique é um histórico positivo, não só no esporte, quando passou por Campinas também foi bem, se destacou, e o Guarani aposta nesse tipo de jogador que tem correspondido, já defendeu 2 penalidades. É claro que na hora da cobrança a possibilidade, a vantagem maior é do atacante, a vantagem é do cobrador, mas o Kaique, ele é um especialista e eu acho que vale a pena sim o torcedor do Grêmio acreditar. Muito bem, Fábio Chabe, enquanto os times descansam antes dos pênaltis. Vamos lá. Dá para dar um giro aí, Liga dos Campeões, resultados pelo Brasil, pelo mundo. Exatamente, só para confirmar que o gol do Real Madrid acabou sendo anulado depois de uma revisão no VAR por impedimento, então segue 40 minutos de jogo na Champions League lá no Santiago Bernabéu. Real Madrid 1, Benfica também 1. Vale lembrar que a torcida do Real antes da partida fez uma homenagem a Vini Júnior também, escrevendo não ao racismo bem grande nas arquibancadas lá do Santiago Bernabéu. A Juventus vai vencendo o Galatasaray por 1-0, PSG 0, Mônaco também 0. Esta partida envolvendo os 2 franceses. Mais cedo a Atalanta fez 4-1 para cima do Dortmund. Hoje tem Campeonato Brasileiro, tem os paulistas em ação, Curitiba recebendo o São Paulo 7h30 da noite, às 8 horas o Cruzeiro recebe o Corinthians e 9h30 da noite na Arena Barueri tem Palmeiras e Fluminense. Pela Série A2 já encerrado, Juventus 3, Monte Azul 1, Sertãozinho 2, Santo André 1. Daqui a pouco, às 8 da noite, tem Inter de Limeira e Osasco Sporting, São José e Ituano, e Taubaté e 15 de Piracicaba. Lembrando que o Ituano e a Ferroviária já garantiram classificação ao quadrangular final da Série A2. Pela Série A3, resultados finais: Desportivo Brasil 0, União São João também 0. O União Barbarense venceu fora de casa o São Bernardo por 1-0. Rio Preto 2, Paulista 0, União Suzano 0, Bandeirante também 0. Pela série, e mais tarde às 7h30 tem Francana e Rio Branco. Pela Série A4, destaco a vitória do Comercial para cima do Colorado Caieiras, e também o São Caetano do Bolacha empatando em casa 0-0 com o Ecos. E hoje começou também o Sul-Americano de vôlei, de clubes de vôlei, que está sendo realizado aqui no ginásio do Taquaral, aqui em Campinas. O Cruzeiro já estreou vencendo 3-0 o Lagomar do Uruguai. Lembrando que às 8 da noite o Vôlei Renata enfrenta o Murano, partida no ginásio do Taquaral, e essa partida terá transmissão aqui na CBN. Rafael Pio e Renata Rondini dão um recado para você: Sul-Americano de Clubes de Vôlei Masculino 2026, Júlio. É isso aí, últimos ajustes, rapidíssimo intervalo na volta, disputa de pênaltis Guarani e Castanhal. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Iga Atacado, hortifruti fresquinho com qualidade e preço baixo. Confira: alho a granel a cada 100 gramas por R$1,99 ou R$19,90 o quilo. Cenoura R$2,98 o quilo. Limão Tahiti o quilo R$2,69. Laranja pera o quilo R$2,98. Ofertas válidas até o dia 25 de fevereiro. Vem correndo aproveitar. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos.
Sabe o que não pode faltar na sua lista de viagem? Revisão de férias Chevrolet, que vem junto com serviços de confiança e uma condição especial para cuidar do seu carro. Troca de óleo para Celta, Classic, Onix e Prisma, ou troca de freios dianteiros para Celta, Classic, Agile e Prisma por 2 parcelas de R$100. Pneu Aro 15 mais montagem grátis para Onix e Prisma, só R$600, ou 6 parcelas de R$100. Agende pelo site e aproveite. Revisão de férias Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Sabe aquele cursinho que vibra mais que torcida em final? A Oficina do Estudante é foco e aprovação na veia. Venha vestir as cores que mais aprovam. Bolsas de estudo. Inscreva-se. Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. Do balcão do bar ao salão do restaurante, da cozinha do hotel ao seu prato favorito. Qualidade se vê nos detalhes. Na De Pratos você encontra utensílios e equipamentos que ajudam seu negócio a servir mais e melhor. São soluções completas com atendimento especializado e entrega rápida. De Pratos, equipando chefes e encantando clientes. Acesse depratos.com.br ou visite nossa loja, Avenida Orozimbo Maia, 1165, Campinas. Muito bem, estamos de volta. Decisão por pênaltis. Castanhal e Guarani empataram 1-1. Daniel GT abre o placar para o Castanhal. O Guarani empatou com o Luca. E agora teremos pênaltis ali. A arbitragem está definindo o lado, né? Acho que já escolheu, inclusive, né, Lupe? É o lado onde não fica, né, o torcedor do Castanhal em maior número. Só que eu peguei aqui e pesquei rapidinho que o Kaique França e o próprio Tom, eles reclamam, né? Que é o gol onde aparentemente tá com mais lama ali, né? O outro lado tá melhor. O outro lado tá melhor, só que é sorteio, né, Júlio? Não tem o que fazer. Boa sorte aí, porque olha, eu não consigo identificar os jogadores do Castanhal, porque não tem como. Visão. Será que é ele? Vai começar. É isso aí, vai começar a decisão por pênalti. Horrível. O Castanhal começa batendo, Kaique França começa defendendo. Atenção, torcedor bugrino. Definição por pênaltis. Prepare o seu coração a partir de agora, porque é muita emoção no estádio Modelão. Silêncio. Kaique França toma o centro ali do gol. Agora conversa com o árbitro Afro Rocha Carvalho Filho, que dá as instruções ali, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E agora sim teremos a definição por pênaltis sendo iniciada. Guizão na bola, no gol Kaique França, autorizado. Kaique França muito concentrado. Guizão não toma distância, agora sim abre a contagem, 1, 2, 3, 4, 5 passos, autorizado. Guizão vem pra cobrança, Kaique França no gol, Guizão na bola, Kaique França no gol. Opa, entrou ou não na casinha, hein? O árbitro deu o gol. Eu fiquei com toda a dúvida do mundo, Antônio Lupe. Pra começar bem a disputa de pênaltis, né? O Guizão, ele bateu no ângulo, a bola pegou no travessão e quicou na visão da arbitragem dentro do gol. Rapaz, mais um lance muito polêmico. O árbitro bem posicionado e o bandeirinha também. Ambos confirmaram o gol do Castanhal. Reclama o goleiro Kaique França, reclama o Luca, que vem pra cobrança, e o Tom vai ali, catimbar. Castanhal abre o placar na disputa por pênaltis. 1-0, Luca cobra. Gol do Castanhal, faz 1-0, agora é Luca quem vem pra cobrança de pênalti, é pro time do Guarani. Tom fez uma partidaça, hein? Bom goleiro Tom, no contexto do jogo de hoje foi muito bem. É ele quem tá ali posicionado para tentar a defesa. Luca, o autor do gol bugrino. Luca, o camisa 9 do Bugre, autorizado. Luca vem pra bola, atenção, Luca correu, bateu na casinha. Empata pro Guarani, 1-1, Antônio Lupe. Deslocou o goleiro Tom. Goleiro para um lado, bola para o outro com muita categoria. Luca empata a disputa por pênaltis. Agora troca, é o Castanhal que vem para a segunda cobrança. Kaique França vai lá, catimba também. Se não me engano, é o Ricardinho com a 20 que vem para a cobrança, Júlio. Atenção, autorizado, Ricardinho vem para a cobrança de pênalti pro time do Castanhal. Fez um grande jogo, o Ricardinho também. É ele, né? Sim, é ele sim.
Por que no placar eletrônico tá lá 1-0 pro Castanhal? O rapaz foi no banheiro. Daqui a pouco ele volta, né? Ele tá passando mal, né? Muita emoção. 1-1, tá tudo igual, tudo empatado nos pênaltis. 1-1 também no tempo regulamentar. Ricardinho contra Kaique França. Atenção, Kaique França no gol. Ricardinho na bola. Kaique França no gol. Ricardinho na bola. Kaique França no gol. Ricardinho na bola, bateu na casinha. Gol do Castanhal. 2-1. Ricardinho deslotou o Kaique França, colocou na casinha, Antônio Lupi. Ricardinho foi com muita categoria, olhou friamente pro goleiro e deslocou o goleiro Kaique França, que foi pro lado direito, a bola foi pro esquerdo. Castanhal amplia, faz 2-1 na disputa por pênaltis. Agora é a vez do Guarani. Quem vem pra cobrança? 15. William Farias. William Farias na bola, capitão do Guarani. Ajeita ali a bola com todo o cuidado do mundo. Castanhal abre vantagem, 2-1. Com um pênalti a mais. O William Farias precisa converter para empatar a série. Pressionado o Guarani neste momento porque o Castanhal converteu os 2 pênaltis. O William Farias autorizado. Tom fica para lá e para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para tentar desconcentrar o jogador do Guarani. O William Farias autorizado, correu, bateu na casinha. William Farias, que categoria, hein? Mas ó, matou Guarani. Os 30 do coração, hein, Antônio Lupi? Saiu comemorando, feliz da vida, mas olha, o coração bateu mais forte do torcedor bugrino. O William Farias deslocou o goleiro Tom, só que a bola deu uma beijoca na trave direita antes de morrer no fundo da rede. Tudo igual na disputa por pênaltis. 2-2. Agora é o Castanhal que abre a terceira sequência de pênaltis. Não consigo identificar um amigo. Não, você viu ali o Kaique França olhando, acho que o Diego Schau que tá atrás do gol ali. E aí o Kaique França perguntou quem é, acho que o Canto, né? Ou quem é, algum estudo, provavelmente. Kaique França no gol. Jogador do Castanhal vem pra bola, atenção, autorizado, bateu na casinha. Gol do Castanhal, 3-2. Castanhal. Passaram o estudo desse jogador aí, passaram errado, Kaique França, porque ele pulou do outro lado, Fernando P. Ah, mas aí o jogador do Confiança foi na segurança, né? O jogador do Castanhal foi na segurança, bateu no meio do gol. O Kaique pulou e a bola foi no centro da meta defendida pelo goleiro do Bugre. Terceiro gol do Castanhal, agora é o Emerson, camisa número meia dúzia, que vem para a cobrança na equipe do Bugre. Atenção, pênalti marcado agora para o time do Guarani. A vez do Guarani fazer a cobrança do terceiro pênalti da série. Dos 3 do Castanhal, todos convertidos, por isso Castanhal tem 3. Guarani converteu 2 de 2. O terceiro agora com o Emerson Barbosa, que parou em 2 vezes em cobrança de falta em relação ao goleiro Tom. O Tom tá sendo o pesadelo do Emerson Barbosa por enquanto no jogo. Vai soltar a bomba, Emerson Barbosa! A casinha! Gol do Guarani! Empata 3-3, Antônio Lupi! No confronto entre Tom e Emerson, 2-1 pro Tom, que fez 2 defesaças durante o tempo normal em faltas cobradas pelo Emerson, só que no pênalti o Emerson bateu muito bem, canhota na bola, estufou a rede, tudo igual, 3-3. Pessoal tá com as cobranças em dia, tanto do Castanhal quanto do Guarani. Alô, Mauricião Barros, tá na audiência da CBN Campinas, torcendo, vibrando com o Guarani. Parou tudo que tava fazendo. As viagens ficam pra depois, porque tem que torcer pro Guarani. Atenção, pênalti marcado pro Castanhal agora. 3-3 na série. É o quarto do Castanhal que tem 100% por enquanto. Kaique França no gol. Kaique França vai tentar pegar o primeiro do jogo. Autorizado. Veio pra bola na casinha. Castanhal. Kaique França, salvo engano, ele não acertou um canto até aqui, hein? Não, ele não acertou nenhum canto. Dessa vez a bola do lado esquerdo, Kaique França pulou pro lado direito e bateu bem o jogador do Castanhal. É o quarto pênalti convertido. O Guarani vem pra quarta cobrança. Decisão da vaga nos pênaltis. Agora eu consegui ali identificar que o goleiro Tom fez o gesto com o braço direito ali pro analista. Aliás, braço esquerdo dele, lado esquerdo do goleiro. Será que tá estudado? É o Kevin? Kevin, né? É o Kevin ou o Fabrício? É o Kevin, né? Não é o Kevin. Acho que é Kevin. Autorizado, quarto pênalti pro Guarani. Tá fazendo menção que vai pro lado esquerdo do Tom. Vamos ver. Kevin na bola, autorizado! Na trave! Na trave, e ele pulou pro lado esquerdo mesmo, hein? Agora o Kaique França foi lá,
acudir o Kevin, que pode ter custado aí o erro dele, a eliminação do Guarani, Antônio Lupe. E agora ficou complicado para a equipe do Guarani. O Castanhal vai para a quinta cobrança, o Kevin perde, carimbou o travessão. O jogador Donato vai lá, recebeu o Kevin, menino da base, errou a cobrança de pênalti. O Dudu, que entrou no segundo tempo com a 10, vai para a quinta cobrança e pode deixar aí a situação do Guarani delicadíssima em busca de uma vaga na próxima fase. Depende agora do Kaique França. Kaique França tem que salvar o Guarani. Senão o Guarani, de uma maneira precoce, estará fora da Copa do Brasil. Se fizer, acaba. Se fizer, termina o jogo. Guarani não convence e corre um risco tremendo. Depende agora do goleiro Kaique França. Dudu, autorizado, bateu na casinha. O Guarani está eliminado. O Guarani vergonhosamente está eliminado da Copa do Brasil. O Castanhal avança. O Guarani, que não consegue entregar futebol, está fora da Copa do Brasil, no que provavelmente será o último jogo do técnico Matheus Costa. Guarani fora, o Castanhal avança, Antônio Lupe. Está eliminado o Guarani da segunda fase da Copa do Brasil. Empate no tempo normal em 1-1. Nos pênaltis, o Castanhal fez 5-3. O Castanhal do Pará está classificado e agora aguarda o vencedor do duelo entre o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro e Lagarto do Sergipe, que se enfrentam na próxima quarta-feira no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. O Guarani agora só tem a Série C no calendário 2026. O Guarani deixa de embolsar 950 mil reais. É uma festa gigante agora da torcida do Castanhal, porque é um dinheiro que vai fazer muito, muito bem também para o planejamento, né, do Clube do Pará. Para o Castanhal era uma Copa do Mundo hoje. E realmente lutaram, se esforçaram, confiaram no talento dos seus jogadores. E o Castanhal avança, Kevin erra o pênalti. O garoto Kevin erra o pênalti. O Guarani está fora, Carlão de Freitas, da Copa do Brasil. É impressionante a falta de personalidade do Guarani na partida de hoje. Teve um pequeno momento positivo ali no início, logo após ter tomado o gol, em que empatou o jogo. Teve mais oportunidades para virar, mas no segundo tempo o Guarani muito mal. O Guarani que não conseguiu criar, apenas nos arremates de longa distância. Na reta final teve uma força física para tentar marcar o segundo gol, mas faltou a criatividade também para emplacar o resultado positivo. Nas finalidades o Kevin foi infeliz, mas é impressionante como o Guarani tem enfrentado dificuldades na hora da decisão. Hoje um jogo de decisão e mais uma vez o Guarani refugou. É isso, o Guarani está fora do jogo, fora da competição. O Castanhal agora espera o vencedor de Nova Iguaçu, Lagarto, e uma tremenda situação agora delicada para a permanência do Matheus Costa. Acredito ser improvável, mas essa é uma decisão, Lupe, que agora o Conselho de Administração e a diretoria vão ter que tomar depois da eliminação, porque o próximo objetivo é em abril, Série C, e até lá o Matheus Costa fica sem contrato, né? Fica sem contrato e a tendência, pelo que tudo se desenha, claro que existe aí tem uma aprovação, né, por parte dos dirigentes, mas essa eliminação vai pesar e vai pesar bastante na definição do futuro do técnico Matheus Costa. Não estava nos planos. O Guarani tinha planos para avançar mais fases na Copa do Brasil. Para na segunda. E detalhe, entrou na segunda fase, né? Por isso, a tendência é da interrupção do trabalho do técnico Matheus Costa. Um novo profissional deve ser contratado para a estreia contra o Maranhão na Série C do Campeonato Brasileiro. Tô vendo aqui se alguém vai falar do Guarani, mas acredito que não. Muita festa dos jogadores do Castanhal, que claro, comemoram a vaga. Castanhal, que foi semifinalista do Campeonato Paraense, avança de fase. Muita festa da torcida, muita festa dos jogadores. E do Guarani, Júlio, já não tem mais ninguém no gramado. O pessoal já foi pro vestiário. É isso, então, destaque final, Antônio Lupe. Claro que a gente vai trazer toda a repercussão e os próximos passos aí do planejamento do Guarani, mas de qualquer maneira está encerrada a campanha do Bugre. Está encerrada. Eliminado no Campeonato Paulista, tinha até a possibilidade da conquista da vaga, não conseguiu. Mesmo assim, garantiu a permanência. Copa do Brasil, o objetivo era avançar mais. Eliminado para o Castanhal. Agora, o único objetivo e o principal é o acesso na Série C do Campeonato Brasileiro para a Série B.
O Guarani só tem a Série C pela frente em abril. Provavelmente dia 4 ou 5 de abril, o primeiro jogo fora de casa contra o Maranhão e na segunda rodada o duelo no Brinco contra o Volta Redonda. Jogadores do Castanhal, Júlio, só um detalhe interessante, estão cruzando o gramado de joelhos. Era algo que o Castanhal desejava e lutou para conseguir a vaga na terceira fase da Copa do Brasil e o dinheiro R$950 mil. Valeu, Carlão de Freitas, seu destaque final. Valeu, meu destaque é essa situação do Guarani de não conseguir êxito nas decisões, né? O investimento foi feito, está sendo feito, o Guarani se planejando para conquistar o acesso da Série C para a Série B. Isso é um retrato de Série C, viu? Esse jogo aí, gramado ruim, pegado, né? Força física, o Guarani não passou no teste. Vamos ver o que vai ser do técnico Matheus Costa para que o Guarani tem aí dias para trabalhar antes de iniciar aí a trajetória dentro da terceirona. Valeu, Fábio Scheibe. Um grande abraço para você, Júlio Nascimento. Lembrando que em outro jogo paralelo a esse também de Copa do Brasil, teve penalidades também. O Juazeirense acabou perdendo para o Capital. O Capital fez 2-1. Em andamento, Atlético Goianiense 1, Primavera do Mato Grosso 0. E mais tarde tem Brasileirão e tem vôlei aqui na CBN, 8 horas da noite. Vôlei Renata e Murano, Sul-Americano de Vôlei de Clubes. Valeu, gente. Amanhã estaremos de volta às 11 horas com o CBN Esportes. Grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Sua empresa não pode parar e muito menos ficar vulnerável. Com a NET Turbo Telecom, você garante conectividade de alta performance e proteção robusta contra ameaças digitais. Cibersegurança e velocidade